Fala pessoal, aqui estamos mais um podcast do Ofta em Foco, estamos no nosso segundo episódio. Hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, Thiago Araújo. Ele é, por acaso, irmão de uma R igual minha, de Thaís. Ele é empreendedor, fundador de uma das maiores clínicas do Agreste de Pernambuco, da Oftivista, e tem uma história que foge um pouco da caixinha da formação tradicional de você ser apenas oftalmologista, né? E aí hoje a gente queria fazer uma conversa voltada para empreendedorismo, para quem tem interesse nesse âmbito e nesse espectro, além da própria vivência na oftalmologia. Eu queria que você, Thiago, se apresentasse, falasse um pouco da sua formação e, já começando com as perguntas, por que você escolheu ser oftalmologista? José, é uma honra estar aqui, um privilégio, e eu garanto a vocês que se alguém um dia é médico e pensa em empreender, ele não pode perder esse podcast, que vai ser uma hora muito valiosa. Porque eu digo, você ir atrás de alguém que sabe sobre empreender é uma coisa, que sabe sobre finanças empresariais é outra, e que sabe sobre medicina é uma outra pessoa. Mas você juntar tudo isso aqui numa pessoa só, eu garanto que eu vou dar o meu ouro, que eu já procurei em tudo que é lugar e que eu uso no meu dia a dia para empreender. E já começasse com uma pergunta muito Direto. capciosa, né? Toda entrevista vai ter. Por que oftalmologia? E então, eu sempre digo, eu não vou dizer para as pessoas que a oftalmologia é a escolha. Claro que foi o que eu escolhi para mim, dentre tantas especialidades médicas. Mas eu acredito que quando a gente vai mirar, não só na especialidade, mas na nossa vida, em negócios, a gente tem que procurar três coisas. A gente, primeiro, tem que ver, que a gente chama de LTV, no mundo do empreendedorismo. Sabe o que é LTV? Não faço Alguns de vocês sabem? Não. É um termo em inglês, né, que é long time value, que seria basicamente o quanto tempo o paciente passa contigo. Por exemplo, se você é ortopedista, você tem um LTV muito baixo, porque basicamente você vai operar o paciente, vai acompanhar o pós-operatório e alta. E aí depois você vai ter que ir atrás de outra pessoa, porque esse paciente, na teoria, não volta para você, né? Se não for motociclista, né? Aí ele não volta para você, né? Se tiver moto, ele tá lá toda semana. Aí já complica a situação. Então, assim, o LTV, ele é muito importante, que é uma coisa que você tem que olhar no negócio. A segunda coisa que você tem que olhar seria o público endereçável. Então, por exemplo, se você quer ser gineco, você já exclui metade da população. Você vai ter 50%. O homem não vai pro gineco. Se você quer ser pediatra, você já exclui mais de 80% da população. São aqueles 12% ali que são as crianças. Geriatra, são idosos. E aí, a oftalmologia, ele foge um pouco do parâmetro. Porque quando você nasce, teste do olhinho, idealmente é com oftalmo. Então, você pega o paciente desde o teste do olhinho. Quando ele é criança, ele começa a ter questão de desvio ocular, grau, exame de rotina, que você vai acompanhando na infância, na adolescência. Quando chega na fase adulta, começa a cirurgia refrativa, além dos exames normais. E quem nunca foi no oftalmo, quando chega aos 40 anos, tem a vista cansada para perto e vai sair para o oftalmo. Então você consegue praticamente ter 100% da população. Mas eu ainda digo uma pegadinha, que não é 100% não. A gente chega a 110. Por que 110? Porque quando morre, tem a captação da córnea, que é a gente que faz. Então, assim, a gente tem um público endereçável muito grande. Então, e o vínculo, né? O pessoal fala assim, pô, o médico de família. Bicho, um oftalmologista de família. Você atende uma criança, daqui a pouco traz os pais, daqui a pouco traz o avô, aí você opera a catarata do avô, que chama outra pessoa. Você consegue atender todas as faixas etárias da população. Isso é muito bacana na oftalmologia. Então, assim, quando eu olhei na oftalmo, eu vi isso, que eu conseguiria acompanhar a pessoa a vida toda. Então, o oftalmo é aquele tipo médico que você consegue fazer uma clientela, uma carteira de paciente, e você consegue realmente fechar a sua agenda. Você pode chegar nesse ponto e chega muito rápido nesse ponto. É impressionante. Aí você tem essa questão do LTV, que é muito grande, né? E eu acho que o terceiro ponto que a gente tem que olhar quando vai pensar em alguma área é que seria o CAPEX, que a gente chama também na área de empreendedorismo. Sabe o que é CAPEX? Não. Tem termo Rapaz, gringo, ninguém sabe. Por isso que chegamos com o cara certo. Vai, chamou por causa disso. O CAPEX seria o custo de execução, né? De qualquer coisa. O que é que acontece? Aí isso é um ponto que você pode olhar que seria negativo na oftalmologia. A gente tem um CAPEX muito alto na oftalmologia, que é o custo de aquisição de equipamento. Isso. Você investe muito, você gasta milhões, milhões, milhões e dezenas de milhões, e isso aí não é da boca pra fora, é verdade. E não para de gastar, né? Você Então, sempre tá... Sempre gasta. Tem que se atualizar. Eu sempre falo pra minha esposa que já investi tanto dinheiro, e aí eu digo, vou parar tal época pra comprar um apartamento, pronto. Aí quando eu termino de fazer uma coisa, eu digo, rapaz, vou construir outra clínica, vou sei lá o quê, você nunca para, né? Você fica viciado em investir no negócio, porque realmente é uma coisa que dá fruto, né? Pô, você tá mudando uma coisa que rende várias vezes mais, vale a pena você investir, né? Você se empolga, você anima mesmo. E aí o que é que acontece? Na oftalmologia, a gente tem um CAPEX muito alto. Isso, para quem já não gosta tanto de empreender, é um ponto negativo. Porque, por exemplo, se você quer ser cardiologista também, pô, tem um público grande e tal, você vai olhar essas coisas, né? Não é tão grande feito oftalmo, mas é um público muito grande.
Você acompanha o paciente por muito tempo, agora o CAPEX é muito baixo. Porque o que você precisa para ser um cardiologista e abrir seu negócio? Você precisa de uma máquina. Esteto, um eletrocardiograma. Pronto, acabei de comprar um eletrocardiograma agora, que a gente tá com cardiologista. É R$7.000, baratíssimo. Eletrocardiograma, com a maca e tal. Você monta. Aí, fora isso, um ecocardiograma que precisa é muito caro. Pra gente, um ecocardiograma é o preço do autorrefrator. Pra gente, a gente tá tão... nível tão... Acostumado com coisa. E assim, o nosso CAPEX é muito alto mesmo, entendeu? E o céu é o limite. Realmente, você pode chegar a investimentos de um equipamento só, valer 5, 6 milhões. Então, é uma coisa que pode ser um ponto negativo, mas eu vejo como ponto positivo. Porque da mesma forma que você pode achar que é ruim você ter que investir cada vez mais... Barreira pra concorrência, né? Muito grande, porque a maioria das pessoas não tem essa visão que você tem de que vale aquilo como um investimento, é mais que aquilo ali pode ser um risco pra ela. Né? E hoje em dia a tendência é pouca, né? Poucas pessoas, apesar de ter uma tendência grande, mas a curva natural é você é treinado para ser médico e você é treinado para praticar assistência, né? A gente não aprende em nenhum momento da formação, a não sei que você tem interesse nisso, você não aprende a necessariamente empreender. Nosso amigo Pedrinho aqui também gosta dessa parte de empreendedorismo, mas se não... Justamente, mas é o que o Thiago falou. Não é pra quem tem medo, porque eu acho que quem tá muito apegado ali a... Tipo, eu tenho esse dinheiro, mas eu não sei se vai me dar um retorno, então não quero pôr naquele momento ali, sei, 100 mil, 200 mil no consultório. Será que é pra mim, oftalmo? Talvez você tenha que repensar por causa disso, né? Realmente. Aí eu vejo dessa forma, né? Se você tiver muito medo, vai ser um ponto muito negativo. Você tem que fazer investimento alto e sempre tem que reinvestir. Mas eu vejo como barreira de proteção. Porque no momento que, por exemplo, você tem um consultório, que muita gente diz que abriu uma clínica, mas na verdade é um consultório, que é uma sala com os equipamentos básicos de oftalmologia. Você compete com vários players, né? Várias pessoas. No momento que você bota exame complementar... E com optometrista, né? Que a gente tá... Inclusive com o não médico, né? Com não médicos. Então, você tá competindo com isso aí, porque para a população isso é igual, né? No momento que você bota exame complementar, você gastou muito mais, mas aí você já sai daquele nível, né? E no momento que você cria um centro cirúrgico, você se torna um hospital. Então, assim, você começa a disputar com poucas pessoas. E aí você começa a ser visto diferente. Aí você começa a criar uma barreira de proteção, porque aquelas pessoas que têm consultório, elas não vão naquele ponto, não. Elas não vão chegar. Eu comparo muito a minha realidade hoje em dia. Por exemplo, eu terminei o fellow tem 4 anos. Há quanto tempo surgiu a oftalmologista? 4 anos. Eu terminei o fellow na sexta, na segunda eu já estava atuando na oftalmologia, já estava pronta e eu já estava atendendo o paciente. Porque 6 meses antes de terminar o fellow, eu já estava fazendo a obra, né? Já estava 1 ano antes, já estava escolhendo ponto, essas coisas. Aí fiz o contrato, comecei a obra e já comecei a empreender. E aí, nesses 4 anos, a gente, tipo, fez exame complementar. Aí comecei a investir em exames muito pesados, como tomografia ocular. E aí a gente ia lasers oculares. E aí depois abri a segunda unidade, com centro cirúrgico agora. E acaba que você meio que já não tem tanta pessoa para disputar. São 2, 3 pessoas ali, só que essas 3 pessoas, quando eu olho, são pessoas que têm quase 60 anos de idade. São pessoas que já estão há 40 anos ali investindo aí na área. E ali são pessoas que não vão diminuir o ritmo em algum momento, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai criar uma barreira de proteção muito grande. Porque os novos players que surgiram junto com a gente, ou um pouco antes da gente, já fica muito abaixo, entendeu? E isso aí é um ponto positivo, ter esse CAPEX alto. Que é uma coisa que é muito característica de 2 áreas, oftalmologia e radiologia. São as 2 áreas que você vai ter um investimento muito pesado para entrar. Entendi. E sempre... Tiago, só voltando um pouquinho na sua história, essa visão que você tem é muito diferenciada, até mesmo numa área como a oftalmologia, que tem muito essa característica do empreendedorismo. Dentro de casa, você já tinha essa veia empreendedora nos pais? Você já pensava nisso desde a escola, na faculdade? Ou foi se apaixonando por essa área durante o percurso? Então, é curioso porque médico em geral, ele é filho de médico, né? A gente sempre tem esse padrão. Ah, você faz medicina porque seu pai foi e influenciou você ao longo da vida. Eu não sou filho de nem pai nem mãe médico, né? Minha mãe é professora, meu pai era funcionário público da Polícia Federal. E aí, o que é que acontece? Eu imagino que para você sempre existe personalidades, né? A personalidade do empreendedor é a pessoa que ela é ambiciosa. Existem 2 tipos de forma de você crescer na vida, né? Você pode ser um ambicioso ou ganancioso, que são coisas diferentes, tá? Ganância é horrível, né? Ganância é você querer chegar a um ponto querendo passar por cima dos outros. Tem gente que faz isso, mas assim, seria antiético, não seria meu ponto. Agora, a ambição é uma coisa muito boa, né? Que se você chegar para algumas pessoas e falar, pô, você é ambicioso, a pessoa pode achar ruim porque ela vai para o lado da ganância. Mas pelo contrário, pô, a ambição é a forma de você querer crescer na vida. E nem todo mundo é ambicioso. Isso aí você não cria para ninguém. Eu posso lhe ensinar a operar muito bem catarata, a fazer um transplante de córnea, a operar uma retina, mas eu não posso fazer você querer. Se você quer crescer na vida, você quer ter ambição, tem que ser uma coisa que vem de você. É impossível você ensinar outra pessoa a ter vontade.
Então, assim, eu sempre tive a vontade de querer crescer na vida, de querer chegar além. E desde novinho, aí você começa a imaginar, né? Eu acho que todo mundo quando quer crescer diz, como é que eu posso crescer na vida? A gente vive no mundo capitalista. Tem uma forma de crescer na vida tendo capital, tendo dinheiro, né? Como é que você faz para chegar lá? Aí você vai pensar em várias formas, né? No início você pensa em investimento, sei lá o quê. E aí você, não é muito difícil de perceber que se você olha as pessoas que mais têm capital no país, no estado, na sua cidade, são as pessoas que são empresárias, né? Não tem Quem como. vende. Isso. Quem vende, e outra forma, todo mundo vende. Você tocou num ponto importante, que é uma coisa que não é visto na residência, que você, mesmo empreendendo, muita gente abre clínica, é empresário, mas não se toca de que vendas é tudo, né? Que todo mundo é vendedor. Eu não vendo, eu trabalho no SUS. Tu vende tua hora pro governo. Você vende. Tá vendendo alguma coisa. Tá vendendo alguma coisa. E nossa hora é limitada, né? Qual é a parte boa de ser empresário? Que você multiplica suas horas. Porque no momento que minha clínica tem 2 médicos oftalmologistas aqui atendendo em uma e 2 na outra simultaneamente, eu consegui me multiplicar por 4. Porque o que um oftalmologista consegue fazer em um dia, eu tenho 4 pessoas ali fazendo, né? Então, a forma de... Quando você vira empresário, você consegue se multiplicar e você consegue vencer o tempo. Que na teoria é uma barreira que a gente não consegue vencer, mas dessa forma a gente consegue multiplicar nosso tempo. E é a única forma de você conseguir crescer na vida, né? Como eu tinha essa vontade de crescer, eu percebi que sendo empresário era a forma de eu conseguir multiplicar meu tempo, né? E muitas vezes nem estando presente, né? Que é o mais interessante. Hoje eu estava aqui em Recife, para quem não sabe, eu tenho 2 clínicas, eu tenho uma em Caruaru e uma em Santa Cruz de Capibaribe, e as clínicas estavam lá funcionando. Apesar de eu estar aqui hoje resolvendo algumas coisas pessoais que eu tinha que resolver aqui na cidade. Interessante. E falando sobre as clínicas, como que você viu que esse lugar, você é de Recife, né? Isso, você decidiu que lá no interior, em Santa Cruz, em Caruaru, seriam os locais para começar as suas clínicas, por exemplo. Como foi essa primeira visão? Isso. Deixa eu esclarecer mais ao povo, né? Que o pessoal tá pegando agora. Tem essas 2 clínicas, né? Em Caruaru e Santa Cruz de Capibaribe. Fiquei em Recife a vida toda. E aí eu tive que me deslocar para outra cidade. E aí eu queria ficar no Nordeste. E o único lugar que existia fellow de refrativa, ceratocone no Nordeste inteiro, era Campina Grande. Era o único lugar que eu podia ir. E aí eu fiz a prova para Campina Grande. E aí que me chamou muita atenção em Campina Grande é que lá o nosso fellow tem muito contato com o serviço particular. É muito dentro do particular. Diferente de vocês que é muito dentro da SUS. E aí, Campina Grande, eu reparei que o pessoal tinha uma remuneração muito melhor que Recife. Muito melhor mesmo. Qualidade de vida e remuneração como oftalmologista, muito melhor. E aí chamou minha atenção que eu nem conhecia Santa Cruz de Capibaribe. Eu já tinha ideia de talvez vir para o interior, porque eu queria trabalhar muito com particular em Recife naquele momento, era complicado, mas está começando a mudar. E aí chamou a atenção que o pessoal era muito bom, Campina Grande financeiramente, e o pessoal pegava estrada, 1 hora e pouco de estrada para ir para Santa Cruz de Capibaribe. E o pior que você via era outra. Tudo de especialidade diferente. A pessoa, rapaz, lá deve ser muito bom. Pro pessoal, ao invés de trabalhar na cidade da pessoa, querer pegar o carro e ir para lá. Pronto. Aí daí eu fui um dia para Santa Cruz. E aí na época eu acho que existiam 5 clínicas de oftalmologia lá. Hoje tem bem mais, tem umas 9 já. E aí eu visitei todas as clínicas de oftalmologia. Eu realmente fiz a consulta. Paguei a consulta, entrei nas clínicas. Fingi que era paciente, né? Que eu não tava querendo. E aí eu vi como era o atendimento e tal. E aí eu vi que eram estruturas... Não, posso falar assim. Eram estruturas mais precárias. Não tinham exames. Na época não existia OCT na cidade, não existia laser. Então, e era tudo lotado. O paciente tinha que se deslocar, né? Tinha que se deslocar. Até hoje se desloca porque o pessoal de lá diz que não existe ainda. Entendi. Pra não ter que mandar pra nossa clínica. Infelizmente existe isso ainda, né? Mas, assim, na teoria a gente tem tudo lá, mas o pessoal ainda tem isso lá. Mas é porque voltando um pouco lá, porque a gente falou no início, na oftalmo tem muito ainda essa questão de a parte da ganância. Predatória aí, né? É predatória, né? Ainda tinha muito grande, né? Eles acostumados a não ter uma concorrência. Oferecesse isso. Não, pra você ter ideia, hoje em dia eu tenho uma fila de espera lá no particular. A gente é praticamente particular, né? E custa um preço até alto. E eu tenho uma fila de espera de 4 meses. Se você quiser marcar um comigo particular, quero fazer cirurgia. Infelizmente só tem vaga ano que vem. Eu não tenho mais vaga esse ano. E quando que, tendo ido para Santa Cruz, visto que é um lugar que tinha um espaço para você botar uma clínica do jeito que você queria, você começou a ter tudo direitinho, pensar, agora tá na hora de expandir para uma cidade maior ainda, Caruaru. Na verdade, eu sempre tive a ideia de expansão, tá? Eu nunca quis ficar em Santa Cruz e só Santa Cruz. Como eu não só tenho a ideia de Santa Cruz de Caruaru ainda não, tá? Existe a ideia de expansão. Tanto que quando eu procurei o nome da clínica, eu procurei um nome que era fácil de replicar, que se um dia, pronto, se você quiser, eu quero abrir um Optivist em Petrolina. Pô, nada te impede e nada vincula o nome a mim, entendeu? É um nome que é facilmente ser um nome de uma franquia, tudo isso.
Eu quis pegar um nome fácil, porque tem gente que abre uma clínica e bota Clínica Dr. José. Aí, clínica de Dr. José. Aí, meu amigo, você atende na clínica de olho de Dr. José. Fazer uma Dr. José é difícil. Não tem que... Aí realmente, mas muita gente faz isso. O cara quer ter o ego, quer ter o nome da pessoa lá, né? Da pessoa. E aí é uma coisa que não é muito fácil. tradicional também, né? E então? Doutor X. É. A clínica de Doutor X, né? Aí Mas até- detalhada é assim. É muito complicado você expandir um negócio desse, porque até pra pessoa trabalhar lá, a pessoa, trabalhando na clínica de outro nome, aí qualquer pessoa que trabalhar lá, meio que vai estar com o nome inferior ao da pessoa, aí os pacientes vão pensar que aquela pessoa é inferior. Não consegue vincular. É muito difícil você ter uma clínica com nome de gente, de uma pessoa só, que cresceu muito. Existem casos muito isolados, mas é muito difícil. Interessante. Aí realmente você tem que ter um nome assim que seja expansivo, né? E aí eu tenho a ideia de já em 1 ano e meio, 2 anos, abrir uma segunda unidade. E aí surgiu aí quando eu tava lá, eu realmente queria ir pra uma cidade maior. E aí eu estando em Santa Cruz, que querendo ou não, Santa Cruz seria tipo assim uma cidade que é tratada como um pouco pior que Caruaru. Caruaru seria referência de saúde lá, né? Então o que é que acontece? Alguns pacientes saem de Santa Cruz para ir para Caruaru fazer alguns dos seus exames. É o padrão. Ninguém sai de Caruaru para ir para Santa Cruz. E aí, com pouco tempo lá em Santa Cruz, com 8 meses, 1 ano, começou a vir muito paciente de Caruaru indo para Santa Cruz se atendendo por mim. E dizia, em Caruaru não tem um médico assim. Não tem uma clínica assim. E assim, eu sei que tem. Tem profissionais bons lá e eu sei que tem clínicas que na época tinham estruturas muito melhores que a minha. Mas ele achava que não tinha. Ou seja, tem oportunidade. Porque se o cara tá na cidade, quer ir para uma cidade, na teoria, menor para fazer exame, porque diz que na cidade dele que tem, ele não sabe que tem, então ali não tá sendo divulgado, ou senão o pessoal realmente não tá tratando bem, mas assim, ali tem oportunidade. E aí eu já comecei a procurar Caruaru uns 6 meses antes de começar as obras, porque eu já tinha uma ideia de onde eu queria abrir o lugar, né? E aí tem que esperar surgir espaço, né? Aí toda sexta-feira, quando eu voltava de Santa Cruz para ir para Recife, aí eu parava em Caruaru. Aí passava de carro para ver se tinha uma placa de aluga. Quando surgiu a placa de aluga, no outro dia eu já tava negociando. Aí foi coisa muito rápida. No outro dia negociei, o cara não tinha nem... Era um boticário lá, não tinha nem tirado as coisas da boticário ainda. Cheguei, tava cheio de perfume, aí já fui fazendo a obra pra abrir. Boticário, botou... O negócio é bom, não? Acertou, viu? Acertou essa daí. Totalmente isso. Você tem sócios? Você tem sócio ou você é sozinho? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Se vale a pena ter sócios ou não. Eu não tenho sócios, nunca tive. Não sei se no futuro valeria a pena. Mas assim, eu acho que quando você vai... Se você um dia pensa em abrir um negócio, você quer ter sócio, aí você tem que pensar qual seria esse sócio. O sócio ele tem que adicionar. Tem que ser aquele negócio, não é 1 mais 1 igual a 2, não. Porque se dividir fica igual. Tem que ser 1 mais 1 igual a 3, ou acima disso, né? Tem que ser a pessoa que junta para expandir. Que multiplique, de novo. Agora, qual o problema? É porque sócio é um casamento sem sexo. Então, assim, você vai ter muito atrito, vai ter que decidir muita coisa que não vai ter opinião tua, e as coisas vão ser tudo votação, né? Então é muito complicado, porque às vezes você pode estar certo e a votação ir para outro caminho e você não seguir. Então, assim, infelizmente, eu nunca encontrei uma pessoa que tem meu pensamento. Nunca encontrei, infelizmente. Então, as pessoas que muita gente já propôs sociedade, inclusive quando eu fui abrir a clínica, quando eu estava na obra ainda, no primeiro mês, me ofereceram um aporte milionário para pegar metade da clínica, né? Que era um oftalmo conhecido. De Caruaru. Em Santa Cruz ainda. Em Santa Cruz. Só quando tava na obra ainda, já me ofereceram e tal, mas assim, eu declinei na época, né? Cheguei a negociar, mas declinei. Porque assim, se você pega uma pessoa que só quer tirar da clínica e você quer expandir, é muito complicado. Porque toda vez que você quiser fazer um aporte novo, a pessoa vai querer dar para trás, entendeu? A sociedade tem a vantagem que você diminui o risco, você vai botar muito menos capital. Se você ia botar 1 milhão para abrir sua clínica, você vai botar 500 mil. Então, você tem essa vantagem, né? Você tem uma pessoa que, se você não tiver presente, ela vai estar. Então, assim, querendo ou não tem isso. Agora, assim, eu nunca encontrei ninguém igual a mim. E quando eu digo a você, olhando pelos olhos da concorrência, quando eu vejo um negócio que tem vários donos, eu acho bom concorrer com ele. Por quê? Porque eu sei que ninguém manda. Não tem dono. Quando tem muita gente falando, tem pouco dono. Se você tem uma clínica que tem 5 sócios, quem é o dono? Não tem dono. Tem 5 pessoas que vão votar e tem que ter uma votação ali para quem vai. Daqui que ele resolve, daqui que ele junta 5 médicos, que médico não tem tempo. Junte os 5 para ter a votação, votar e depois ninguém mudar de ideia. Eu já pintei minha clínica 3 vezes, já mudei tudo. Se o cara disser, bicho, eu vi que a tendência agora é pintar a clínica de rosa. Como eu sou uma pessoa só, no dia a clínica tá rosa. E tem vários movimentos que eu fiz de um dia pro outro que deu muito certo. E que se tivesse que pensar, e você tendo sócio, tem que pensar. Você não tem como, sei lá, eu tenho algum parceiro.
Amanhã eu quero agradar meus parceiros. Vou comprar R$500 de bolo para dar para todos os meus parceiros. E se todo sócio, como é que tu vai fazer isso com o sócio? Ó, vou tirar R$500 aqui do caixa para comprar bolo. Não, pô, que é isso, pô? Não, minha filha vai fazer aniversário agora. Tem não. Então, assim, eu acho um pouco complicado, na minha opinião, ter sócio. Verdade. Se eu tivesse alguém que pensasse igual a mim, pensasse sempre no crescimento, vamos demorar para tirar dinheiro da clínica, para distribuir lucro, dividendo, aí realmente poderia ser, mas eu nunca encontrei essa pessoa. E assim, se eu um dia tiver um sócio, eu não imagino que seria médico, tá? Sim, um empreendedor. Eu imagino assim, um dia eu vou querer expandir a clínica, né? Várias unidades. Um dia eu vou não, assim, eu já tenho esses planos, né? De expansão. E a gente talvez tenha um plano de um dia franquear, de abrir mais. E assim, o que se eu fosse abrir isso, seria uma pessoa que domina muito franquia, capital, né? Que domina muito franquia, porque me ajudar com toda a logística, tudo isso, né? Que é uma pessoa que realmente iria somar. Que é um conhecimento que você pode ir atrás, mas é muito difícil. Vocês vão perceber isso, que se vocês um dia quiserem empreender, as pessoas fecham muitas portas. Elas podem até abrir, mas o ser humano tem um problema que todo mundo tem isso, tá? Todo mundo vai ter um pouco de ego. Todo mundo vai ter ego, né? E aí, o que é que acontece? Você quer que a outra pessoa cresça, mas não quer que ela fique maior que você. Então, tu vai torcer muito pros teus amigos, mas pode chegar um momento que teu amigo fique maior que você. E você começa a ficar falando mal dele, que você não quer que ele cresça. Então, as pessoas vão fechar muitas portas, entendeu? No início, quando eu era muito pequeno, que eu queria começar, eu tirava muitas dúvidas. E aí, depois de 2, 3 meses, quando o negócio começa a dar certo, a pessoa começa a ver, você comprando um CT, um Yaglês, um Petacan, aí ele já deixa de responder, entendeu? Já começa a fechar a porta e tal, e você depois descobre que ele tá falando de você e tal. Então, assim, e vai existir isso, né? E aí vai chegar, eu acho que chega um momento quando você fica muito grande, se você crescer mais, talvez seja o momento de entrar um sócio ali que entre junto. Mas aí seria uma pessoa fora da medicina, imagina assim. Show de bola. Show de bola. Voltando uma coisa que você falou sobre Caruaru, que às vezes o paciente ia de Caruaru pra te ver em Santa Cruz. E eu vejo que é uma parte que você até é uma das pessoas primeiras que eu vi no interior, assim, trazendo um marketing muito forte uma publicidade muito forte médica e que se comunicava muito bem com o povo do interior. Inclusive, Como é que você... Thaís participando aí da propaganda, né? Fez a cirurgia refrativa contigo, não foi? Ah, foi. Isso daí... E engajou bem ali, viu? Engajou bem. Pois é, quando foi operar a cirurgia dela, eu falei, vamos chamar o pessoal de marketing aqui, tem que filmar tudo. Foi ela e a enfermeira, pra enfermeira lá também. Aí eu falei, vamos... que aí... Porque no geral você não pode gravar paciente, né? Aí sendo um parente seu, aí fica mais fácil, né? Aí foi a parente, foi ela e foi a enfermeira. Eu gravei tudo. Vamos divulgar aqui que vai dar certo. Então, o que é que acontece? O marketing foi o que fez eu crescer muito em Santa Cruz e Caruaru. E na próxima cidade que a gente pensa em abrir, eu acho que vai ser esse nosso diferencial também, entendeu? Porque qual o problema do médico em geral? Tem 2 tipos de marketing, né? Existe o brand, que é você fazer a marca da sua empresa ser forte, e a marca pessoal, né? Você crescer pessoalmente. Você pode botar sua imagem em vários lugares, querendo ou não, isso vai dar um aspecto de que você é uma pessoa com relevância, tem condição de estar ali se expondo, que é o que muita gente faz, né? Bota o tidó, sei lá o que e tal. E tem a forma de você criar conteúdo, né? Tem essas formas também. E aí, o médico, hoje em dia tá na moda criar conteúdo. Você vê, todo mundo tá praticamente tendo Instagram. Só que tem as pessoas que postam foto, que é a mesma coisa de nada. Que aí isso não vai dar engajamento nenhum. Tem gente que paga pra uma empresa ficar postando foto lá e um texto grande. Quem é que vai... Ninguém lê aquilo não. Hoje em dia, pô, é passando Reels. É agilidade. E aí você tem que segurar 3 segundos ali pro seu Reels engajar. Então, o que importa quando você publica qualquer coisa é os 3 segundos ali, né? E aí, o que é que acontece? Os médicos ainda que querem falar, eles estão naquela cabeça ainda que tem que falar muito bonito. Tem que falar termo técnico bonito. E ninguém entende nada. Às vezes, um oftalmo falando uma coisa muito bonita, você R1, R2 não vai entender, entendeu? E aí, imagina um cara que é leigo, não vai entender nada, entendeu? Só que ele tem a vontade de falar bonito, porque ele acha que falando bonito, ele vai passar autoridade. Vai convencer a passar autoridade. Mas não é isso. Você tem que falar a linguagem do povo, né? Do povo que você quer atingir. Que aí você... Que é outra coisa que tem que ter ideia, né? No dia que você quiser criar sua marca, quero ser Cassiano, o cirurgião. Então, você tem que saber... Qual é o seu público? Seu público vai ser o A, o B, o C. Tem que saber direitinho, porque aí você vai saber se posicionar, né? Como é que você vai se expor, tudo isso. Isso aí tem que ter essa questão desse marketing, né? E o marketing da clínica em si. Por exemplo, metade da população é homem e metade é mulher, certo? Se todo mundo tem que ir para o oftalmo, quantos por cento dos meus pacientes são homens da clínica? Você acha? Eu acho que é menos. Homem se cuida. Aí tu acha que é quanto? Surta aí uma porcentagem? 20%. Caramba, isso é 20%. É isso mesmo. Olha aí. Então, 80% do meu público é feminino, tá? Que, tipo assim, é uma coisa que foge do padrão, né? Porque se é metade da população, metade mulher... Agora, isso você tem que ter um sistema de BI, né? Que é o sistema de Business Intelligence. Você tem que ter dados, pô. Tem gente que não tem dados. Tem gente que tá na ficha ainda. Eu tenho dados de tudo, né?
Aí a gente tem 80% da população mulher. Então, o que é que acontece? Minha comunicação, se eu quero atrair esse público, tem que ser para o público feminino, entendeu? Porque o homem, quando vai, impressionante. É muito difícil atender um homem sozinho. Porque ele, quando vai com a mulher, bicho. Vai com a mulher. Se olhar aqui na mesa, tem quatro homens, 4 médicos. Se perguntar qual foi a última vez. E aqui todo mundo, na área da oftalmologia, qual foi a última vez que foi no oftalmologista? Tô lá todo dia, mas não, a minha consulta tá atrasada aí. Meu óculos tem. Meu óculos tem 4 anos que eu fiz. Sim, então. E assim, pessoas orientadas, sabem, né? Tudo e. É importância. E não vai, né? Pois é, aí a mulher é muito forte nisso aí, né? Então, assim, tipo assim, se eu for fazer um evento de marketing na cidade, eu tenho que olhar uma divulgação que atinja o público feminino. Por exemplo, surgiu a oportunidade de eu ser patrocinador do time de futebol da cidade, né? Ipiranga Central em Caruaru, Ipiranga de Santa Cruz de Capibaribe. É um investimento que seria até salgado, mas é direcionado para que público? Masculino. Não vale a pena, pô. Porque, para tu patrocinar o Ipiranga, acho que é 30 mil, pronto. 30 mil se eu botar em lugares que tem um público feminino, ou se até botar no tráfego pago, é gente mais, pô, é gente mais que eu traio. Aí você tem que saber isso aí, entendeu? Porque tem gente que diz, eu gosto de futebol. Então eu quero estar lá, minha marca, a camisa do time, mas aquele não é teu público, pô. Tu tá fazendo por ego. Aí tu tá estourando dinheiro ali, porque não vai chegar gente. Vai chegar, claro que vai, né? Mas não vai ser aquele público. Aí eu quero divulgar na Globo, no SBT, pronto. Qual é teu público? A classe. Aí se interfere. Por exemplo, lá, a nossa classe forte é ABC. Então, o que é que acontece? Aí você vai dizer, pô, a Globo é melhor. A gente tá lá na Globo. Mas no SBT, lá no meio-dia, ele bate a audiência da Globo e é onde se concentra a classe BC, entendeu? Essas minhas palavras, eu acho, o programa lá. Então, a gente tá muito nesse programa, entendeu? Que é o programa ali que eu sei que tem o público que eu quero, que lá também é disputado feminino, masculino, mas tem um pouco mais de mulher e tal. Então, você consegue atrair exatamente o público que você quer. Aí você tem que olhar isso aí porque, Globo é mais forte, então eu quero botar ali no NTV e tal, mas às vezes não atinge o teu público. Por quê? O público classe A na oftalmologia em geral, o público plano de saúde. Não é muito meu público. O público é particular. O público particular na oftalmologia, geralmente é aquele cara que não tem plano, mas já tem um dinheirinho que quer esperar pelo SUS. Então é aquele BC ali, né? Que o público classe A geralmente tem plano de saúde e ainda na oftalmologia ele vai procurar muito o plano de saúde, entendeu? Uhum. Porque nas outras áreas já não é assim, né? Por exemplo, hoje em dia, se você vai ter um parto, obstetrícia, nem só isso, obstetrícia, tudo isso já tá criando um costume de plano de saúde. É para emergência e a consulta vai ser particular, né? Ou até o internamento e o honorário médico fica particular, né? Mas na oftalmologia isso ainda não chegou. Não chegou porque os oftalmologistas é uma área que se ganha ainda bem com o plano de saúde por causa dos exames complementares, mas vai chegar porque logo mais vai existir o empacotamento. E quando existe empacotamento, muito player do mercado vai quebrar, viu? Muito player que tá, principalmente aqui na cidade grande, que tá posicionado em plano de saúde, vai sentir. Mas nas cidades grandes já é a realidade, né? O plano de saúde, ele domina a maior parte da oftalmologia. Acho que no interior a gente consegue fugir disso. Talvez tenha sido tua ideia na ida pro... Então, lá em Caruaru, também, né? Nós somos a única clínica, assim, hospital grande, né? Que não atende convênio. Que não atende. Eu ainda atendo Unimed, mas eu pessoalmente, né? Mas é por questões pessoais, né? Assim, por causa do plano de saúde familiar, essas coisas que eu acho que vale a pena. Mas, assim, eu atendo 25 consultas por dia, dos 25, 5 é Unimed, né? E 20 particulares, assim, minha divisão. Os outros médicos... No turno ou no dia, no caso? No dia. No dia. Aí, os outros médicos são particulares, todos, né? Só consulta particular. Mas lá em Caruaru, acho que assim, tem 5 unidades grandes, né? Juntando com a minha. Todos são plano de saúde, entendeu? Eu sou o único particular e, tipo assim, eu acho que os outros médicos lá não conseguem botar uma agenda de médico particular. E lá a gente consegue fazer agenda não só para mim, mas para os outros médicos todos particulares, né? E aí, a gente, assim, conversando com você, a gente percebe que você tem muito essa veia de empreendedorismo, então você tá falando aqui de selecionar o horário da televisão, que você vai colocar propaganda, porque tudo é direcionado. Isso realmente é uma visão muito diferente e, enfim, interessante ver alguém ter esse pensamento. Você chegou durante a sua formação, enfim, residência, fellow, até durante a faculdade, a fazer algum curso complementar, algum MBA, alguma outra coisa nesse aspecto do empreendedorismo para poder ter essas ideias? Ou tu meteu a cara, eu vou empreender e daqui pra frente eu vou aprender? E daí pra frente meteu a cara pra estudar. Porque você já disse que é difícil encontrar material sobre isso. Não existe, né? Aí você tem que juntar várias coisas, né? Muita gente perguntou pra mim, onde foi que tu aprendeu? Eu falei, rapaz, são várias coisas que você vai juntando, você vai criando sua ideia, né? Hoje em dia, quem tem esse conhecimento sou eu, né? Não tem como ter em algum lugar. Mas assim, falando de curso de MBA, aí eu brinco muito com Thaís, pronto, que é minha irmã. Eu brinco muito com ela, que quem faz esse curso nunca empreende, não. Porque quem empreende tem que ter coragem. E quem faz esse curso é porque tem medo e quer
criar uma ideia que vai ter coragem. Quanto mais tu demora para empreender, é pior. Porque empreender, você vai demorar muito tempo para ter retorno financeiro. E aí, cada vez que você fica com mais idade, tu vai começando a criar muita obrigação, entendeu? Tu vai começar, tipo, vou morar num lugar melhor. Ou tu compra, eu tenho um aluguel caro. Então tu vai ter parcelas caras, ou vai ter que pagar um aluguel caro. Compra um carro caro. Compra um carro caro. Aí tu vai começar a ter filho. Só passivos. Aí daqui a pouco, bicho, pra tu viver, tu vai tipo, eu tenho que ter 20 mil reais pra viver. Então, como é que tu vai passar 3 meses ganhando zero? Então, tipo assim, vai chegar um momento que se torna impossível até arriscar, entendeu? Fica mais difícil. Por isso que quando eu terminei, eu já comecei. Pra você ter ideia, eu tenho até uma foto que um dia eu vou postar, quando fazer o que eu quero, que tem uma foto que é um colchão inflável no meio do chão da clínica. Eu passei um ano dormindo no colchão inflável da clínica, meu primeiro ano. Aí isso por vários motivos, né? Mas uma parte boa é porque nessa época eu terminava de atender tarde e já acordava na clínica, entendesse? Mas assim, porque meu foco tava lá, né? E também eu não queria... Até por causa dos gastos, né? Tudo que eu ganhava eu tava na clínica. Então eu não queria nem pagar um aluguel. Mesmo que em um mês você faturasse 1 milhão, mas eu preferia... Tudo tá ali pra poder crescer rápido, né? Então o que eu ganhava era reinvestindo. Até hoje é assim, né? Tudo que eu ganho praticamente eu reinvisto na clínica. Minha ideia era esses 5 anos iniciais, investimento total. Pra um dia vinha poder tirar alguma coisa. Então assim, se você demora muito, se você quer fazer curso, se você vai atrasando, se torna impossível. Porque tu vai ter que ter muita obrigação financeira para conseguir abrir mão. E outra coisa, empreender, qual é a bronca? Porque você diz, você passar 3 meses sem ficar com zero. Mas corre o risco de você não só ficar com zero, como você perder tudo e quebrar, né? E ainda ficar negativo. Empreender tem isso, porque você tem passivos trabalhistas, você tem que pagar pessoas, você não só tá ali. E quando você vai empreender, você não faz ideia dos custos fixos que tem, que é imenso, bicho, é imenso. Eu acho que o cara imagina, vou pagar aluguel e funcionário. E o cara nem tem ideia quanto custa o funcionário, né? Porque o funcionário, o cara imagina que o salário mínimo é 1.500. É o dobro. O cara acha que é 1.500, mas não é. É o dobro, né? Tem contador, advogado. Isso. Aí tem advogado. Alvará de funcionamento, PJ, imposto simples. Energia, água, internet, segurança, que vai ter que ter. Que você entra hoje, o digital tá aí e tem que estar. Quanto tempo? Atuante, né? Quanto tempo? Não sei se você deve ter esse dado, mas assim, a clínica ela já se pagou? Ou ela não? Primeira semana, pô. Primeira semana eu tive retorno. Primeira semana. No dia que eu abri, eu atendi tipo 15 pacientes, todos particulares, né? E aí foi uma bola de neve. Foi desde o início ela se pagou. Eu nunca tive esse estresse, não. Tanto em Santa Cruz como em Caruaru. Ela sempre se pagou. Eu nunca tive prejuízo, não. Sei. Pra mim, assim, nem pra dizer que ficou no zero. Sempre deu certo. Agora, eu estudei muito o meu mercado, né? Eu estudei o mercado, comecei o marketing agressivo. Pra você ter ideia, tá falando de propaganda. 3 meses antes de abrir lá em Santa Cruz, eu comecei a fazer o tráfego pago na cidade, né? Os meus vídeos lá. Eu tinha fechado 10 refrativas antes de abrir a clínica. Eu quero parar contigo. E aí, o que é que acontece? No primeiro dia que eu abri, aí, na primeira semana, né? Esses pacientes já foram. Aí eu ainda nem tinha os exames. Trouxe o pessoal pra cá. Não, aí eu atendi e falei, você vem daqui um mês fazer o exame pra saber se você é apto. Aí, nesse tempo, aí eu comprei a Top Apac. Aí eles já pagaram a Top Apac. Então, assim, a Top Apac, a primeira passada, ela foi com o dinheiro do pessoal que nem tinha operado ainda, né? Aí já foi fazendo a Top Apac, a Top Apac eu vi e pedi o Pentacan externo na época, né? E aí foi assim, alavancando desse jeito, entendeu? Tipo assim, quando eu abri a clínica, eu já tinha público, né? E aí eu fazia parceria e tal, e eu sempre consegui dar certo, graças a Deus. Nunca teve estresse, não. Porque, assim, realmente, para um negócio dar certo, tem essa imagem de esperar até 3 meses, 4 meses. Mas, graças a Deus, eu nunca tive mês negativo, não, nem no zero, não. Desde o início foi positivo. Uhum. Então, desde o começo, você tinha essa visão de que o marketing é mais importante até do que o produto. Que você trazendo o cliente, você consegue suprir essa demanda. Então, aí existe uma coisa que na medicina ela é muito mal vista, que é como eu tô falando, são coisas que empresários já fazem. Não é nem isso. O cara é dono de clínica, o cara não tem essa ideia, pô. O cara de propaganda, uma delas é de marketing, que é importante pra caramba, e de venda. Se tu falar pro cara, tu tem que vender, o cara vai achar que, tem 2 posições, né? Primeiro, vai entrar na questão da ética, que o médico acha que às vezes pode ser antiético tu vender. Jamais é. E segundo, é porque o médico pode se sentir inferior e querer vender uma coisa pro paciente, entendeu? Sou eu que vou passar maquineta, sei o quê. Bicho, você tem que entender que venda cura. Por que venda cura? Porque você vendendo, você vai fazer com que a saúde da pessoa fique melhor. Porque o que é vender? Vender é você convencer de que a pessoa precisa daquilo, você mostrar que a pessoa precisa daquilo. Então, por exemplo, o que é que acontece? Lá na clínica, por exemplo, se você pedir uma triagem de glaucoma, algum exame, você vai ganhar o percentual daquilo, né? Só que tem médico que não consegue converter, pô. Não consegue. Você vê lá o prontuário, o cara, de 25 pessoas que ele atendeu no dia, ele pediu 5 triagens de glaucoma, quantos fizeram? Nenhum.
Por quê? Porque o cara diz aqui, ó, tá aqui, tu precisa fazer esse exame, aí chega na recepção, quanto é o exame? R$1.000. Aí o cara, eu vou pagar R$1.000 pra isso aí. Entendeu? Porque o médico não valorizou. Ele não soube vender o produto, né? Não soube vender, Ele né? não Mostrou. valorizou. Nem Ele passar não importância. soube dar o valor E aí pro perdeu, né? paciente, Perdeu ali. Porque não mostrar o valor, porque valor é diferente de preço. Sim. Isso. Né? O valor é diferente de preço. O paciente perdeu de ver a progressão do glaucoma, porque o médico conseguiu vender pra ele. Então, no futuro pode... Exatamente, venda a cura, pô. Aí, então chega um paciente pra mim com glaucoma, eu vou mostrar tudo pra ele. Vou mostrar o que é escavação e tal, o que ele... E vou mostrar mesmo, né? Porque tem médico que fala pro paciente, tem uma escavação no teu... Danado daí, escavação dentro do meu olho. Tem que ser buraco. Então, assim, você tem que mostrar. Eu mostro as fotos, ó, isso aqui branco, isso aqui crescendo e tal. Então, assim, você tem que mostrar pra pessoa a importância pra ele dizer, bicho, isso aqui vai ser 1.000 conto, divide o cartão. Mas eu tenho que fazer que eu não quero cegar. Pô, eu tenho que dizer que é uma doença que se cegar não volta a ver. Então, você mostra a importância. Então, pra você ter ideia de triagem de glaucoma, eu tenho uma conversão de quase 80%. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe fazer essa venda. Aí, por exemplo, tem um player aqui no mercado muito forte, eu não vou querer citar muitos nomes, mas eu tenho claro. Internamente. Que, por exemplo, você vai fazer cirurgia de catarata, né? Aí você vai botar as lente premium. Lá os médicos indicam a cirurgia e no final tem um andar que tem um setor premium, que são vendedores de verdade para oferecer a lente, entendeu? Converter a lente. Bicho, isso aí, a conversão fica baixíssima. Porque imagina, tu como paciente... Credibilidade... Qual a credibilidade de um cara que não é médico, pô? Vai perguntar, tu é o quê? Eu não sou médico, não. E aí, por que tu tá dizendo que isso aqui é melhor que essa? Claro, outra coisa, se fosse um médico gastar ali um tempinho pra explicar da lente, ia converter muito mais fácil. Então, é o que eu falo. Tem gente que fica assim, caramba, como é que tu opera tanta refrativa? Porque, tipo, por semana, pronto, amanhã eu vou estar parando, inclusive. Tem semana que eu opero... em Campina? Caruaru mesmo. Tem semana que eu opero 20, 25, já cheguei a operar 28 pacientes num dia. Então, aí eu agora tô diminuindo porque chega a ficar muito cansativo até o pós-operatório, né? Porque realmente eu tô fracionando mais isso aí. Mas mesmo assim, toda semana eu consigo manter um ritmo de 10 pra cima de refrativa, né? Toda semana. E a pessoa fica, por que tu opera tanto? Aí, justamente porque quem é o candidato de refrativa? É todo mundo, pô. Todo mundo que usa óculos. Agora a galera não sabe. Tem gente que não sabe nem que a cirurgia existe. Você olha ali o grau, miopia, você já olha a ceratometria, bom, você já consegue ver ali se o cara é indicado. Você diz, porque... E aí, já pensou em operar e tal? A pessoa não sabe nem que existe. Existe para deixar de usar óculos, Aí nem passou pela cabeça, entendeu? E aí você tem que mostrar pra pessoa como seria legal, né? Agora, isso aí parte tudo da consulta, né? Porque existe um processo de vendas. É que se você estudar vendas um dia, você vai ver que tem um processo. O primeiro processo é a identificação, né? O paciente tem que se ver em você. Então, toda consulta minha, tem médico que chega, ó, senta aqui na cadeira, Você veio pra isso, tá aqui seu óculos. Não, pô, você tem que... Né? Tem que conversar. Isso aí, todo paciente meu, o cara pode chegar agoniado com pressa. Bicho, eu vou conversar, e se ele não gostar, ele não vai ser meu paciente. Mas, assim, meu foco é realmente ter uma integração. E aí você tem que ter uma conexão com o paciente. Então, pô, você gosta de futebol, gosta de tênis. O cara gostou, pronto. É a conexão. O cara tem uma filha, conexão. Tipo, você tem que criar uma conexão ali. E naquela conexão você cria, né? E aí, quando você cria aquilo ali, você começa a mostrar um problema que ele tem no dia a dia. Por exemplo, o cara gosta muito de musculação, começa a falar da academia e tal. E quando é que tu vai malhar? Tu faz como? Quando começa a correr? Caramba, eu não vejo nada, eu tiro o óculos, sei lá o quê. Puxa, a cirurgia. E tem cirurgia. Capaz, deixar de usar o seu filho nos meus próprios olhos e tal. Operei minha irmã, operei tal. É muito boa. Agora, nem todo mundo que quer fazer pode, mas pode fazer os exames. Já tem tudo aqui na clínica, já consegue resolver tudo hoje. Às vezes o paciente vai para uma consulta de rotina, no próprio dia ele já fecha lá o Pentacan, top, pack, mapeamento, faz tudo lá e já marca. Agora isso é por quê? Porque você soube fazer a venda. Agora tem gente que diz, eu espero o paciente chegar dizendo, eu quero operar. Aí, meu amigo, desse jeito aí você vai operar realmente um por mês, que é a média da maioria do povo que opera refrativa. É isso aí. Pra você ter ideia, quando eu tava fazendo o fellow, só pra você ter ideia, eu fiz o fellow, né? Aí o fellow é 1 ano ou 2? É mas o meu foi 1 e meio por causa da pandemia. 1 e meio. Aí ele adiou mais 6 meses. Aí o que é que acontece? Durante o fellow, eu atendia 2 turnos, que é na sexta-feira completa. Começou um turno e virou 2, né? Então atendia um turno, depois 2. No hospital particular lá, né? E aí, o que é que acontece? Depois de 1 ano, aí o dono do hospital lá chegou pra mim e falou, rapaz, a gente tá fazendo um levantamento. Tu foi o cara que mais operou ano passado aqui, pô. E aí o que é que acontece? Tinha staffs lá que estavam atendendo de segunda a sexta, todo dia, que eram meus staffs na época, né? Que tipo, eu tava fazendo o fellow e tinha os staffs de córnea, né? E eles, no ano particular, operaram 10 cirurgias. Eu acho que eu operei 40 durante o meu fellow, entendeu? Durante o meu fellow. No ano lá, então, assim, particulares, né? Eu fui a pessoa que mais teve volume. Porque eu tinha essa habilidade de identificação, conversão. Porque realmente é uma venda. Pô. Todo paciente é uma venda. O cara vai chegar ali
E por que eu vou vender? Porque eu acredito que aquilo é melhor pra ele. Se eu, eu não vou vender coisa que eu acho que vai ser ruim. Se o cara não precisa de óculos, eu não vou oferecer nada pra ele, realmente. Ali é avaliação e tal. Agora, o cara que usa óculos. Eu sou uma pessoa que usa lente de contato há muito tempo. Lente de contato é top. Eu vou oferecer pro cara lente de contato. Porque às vezes o cara tem muito mito. Vamos fazer um teste, então, passar o dia com a lente. O teste da lente já é pago, já é uma conversão também, mas você já consegue. E depois que ele faz o teste da lente, tem um upsell, né? Que é a venda da lente. Aí, o cara usa lente. Vamos partir pra ideia da cirurgia. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essa questão de procurar vender. Tipo, nunca quando o paciente chega pra mim, eu digo, vai ser só isso aqui. Eu sempre vou procurar coisas a mais. Entendeu? Isso aí é uma coisa que é muito importante você ter essa ideia de vendedor, porque venda geralmente cura e existe uma técnica por trás. Não é só dizer eu vou vender. Você tem que ter técnica, como eu tô falando, identificação, procurar a dor do paciente. Quando eu corro, eu fico cego, que eu não consigo, que eu tenho que tirar o óculos, que fica caindo. Aí da dor, você dá Ou senão, se o paciente não tiver dor nenhuma, com uma suspeita de glaucoma, você cria a dor na pessoa, né, pô? Você tá com um problema aí que pode ser uma causa de cegueira irreversível. Você criou a dor. Aí nessa dor você vai dizer, precisa fazer os exames. E isso tudo é bom pro cara, pô. Imagina o cara que usa óculos, deixar de usar óculos. Se fizer cirurgia, é bom demais, pô. É a melhor cirurgia. Eu acho fora de retina. Mas é praticamente. Ainda nesse âmbito, Thiago, quando você tava na época da residência, voltando um pouco do Thiago empreendedor pro Thiago residente, lá na fundação, alguns anos atrás, a escolha do fellow, você disse que gostava de ceratocone, refrativa, a escolha do fellow foi voltada pensando em empreender também? Você tem algumas outras opções? Como você decidiu que queria fazer o seu fellow que você fez, no caso de córnea e cirurgia refrativa? Então, eu tinha muita ideia que ia empreender, que queria abrir um negócio, né? Então, eu queria coisas que fossem particulares. E aí, refrativa é uma das poucas cirurgias de oftalmologia que a maioria dos pacientes não são particulares. Plástica, né? Plástica também é uma área boa para empreender. E aí, o que é que acontece? É uma das poucas áreas que eu só cobre com nascimento sem grau de miopia, né? Então, muitos pacientes vão ter que pagar particular mesmo. Isso aí já seria legal, né? E aí também a cirurgia de ceratocone, como anel e tal, são coisas que, tipo, não existe tanto no SUS, não é muito forte no SUS. E aí, eu olhei muito esse lado também, que seria uma coisa que para empreender seria legal. Eu também, na época, usava óculos, então já tinha vontade de me submeter à cirurgia refrativa. E aí já era uma coisa que eu sabia que eu ia conseguir vender fácil, porque era meu desejo. Então, é uma coisa que ia ser genuíno, né? Porque você falar de uma coisa que você não acredita é muito complicado. Então, assim, eu acreditava muito. Aí foi muito por esse caminho. Eu acho que sempre foi decidido isso aí. Da mesma forma que eu evitei fazer o fellow na FAV na época, porque era muito voltado para transplante. E eu jamais queria trabalhar no SUS nisso aí. Eu nunca tive a ideia de, vou ficar um turno num SUS. Não, era 100%. Skin in the game total. Pronto, skin in the game, né? Que é você realmente botar a pele em risco no jogo. Eu acho engraçado isso aí, quando o cara diz, eu tenho uma clínica, aí trabalha quando lá? Eu tô lá 2 dias, aí outro dia eu tô trabalhando em sei lá um lugar, tal dia eu tô no SUS. Eu falei, meu amigo, então você tá brincando em empreender, porque o negócio dar certo, você tem que estar integral ali, não tem como você tá... sua cabeça tem que estar ali, pô. Tem muita gente que o médico, na verdade, é aquela parte que a gente falou, né? A maioria hoje dos donos de clínicas, se você for procurar, grande parte não são médicos. São odontólogo, dono de laboratório. Né? E agora vai vir os grandes players comprando as clínicas que já estão funcionando. E consolidadas já. E o médico vai ser o quê? Só o funcionário, né? Você vai ser o funcionário. Levando em conta isso aí, Thiago, cada vez mais o médico é tratado como funcionário realmente, e a medicina tá virando um commodity hoje em dia, até pelo grande número de profissionais. E tudo mais. Você acha que hoje alguém que está entrando na residência de oftalmologia ou até entrando na própria medicina, você acha que empreender ela é uma necessidade? E você acha que ainda hoje consegue se viver bem como oftalmologista vivendo só na assistência? Você é um cara que basicamente que deve ser muito voltado para esse lado do empreendedorismo, mas... Para expandir um pouquinho essa pergunta de Zé, que é uma coisa que a gente recebe muito na caixinha. Como que você vê o mercado de oftalmologia hoje em dia? O pessoal que está entrando tem ainda um espaço fora de criar sua própria clínica, ou você acha que realmente empreender hoje em dia é o melhor caminho e o caminho mais viável? O pessoal sempre fala muito isso sobre o mercado ser fechado, né? Então, o que é que acontece? Se você primeiro tem que saber sua ambição, né? O que você quer chegar. Tem gente que realmente quer, eu quero uma estabilidade, quero ser funcionário público. Vai fazer concurso na oftalmologia. Aí você vai fazer concurso para que for? Para a Prefeitura do Recife, Governo do Estado, Forças Armadas, a pessoa faz. Tem que saber onde você quer chegar, né? Meu foco é ganhar muito dinheiro. Não quero empreender. Tem como você ter uma remuneração muito boa na oftalmologia, sem dúvida. A oftalmologia é espetacular. Agora, para isso, você tem que ter conversão cirúrgica. É muito difícil você ganhar uma remuneração boa se você não opera. Aí você não multiplica a sua hora, né?
Você falou. Mas assim, mesmo assim, a pessoa que não seja empresário, ele trabalha numa, tipo, pessoas que trabalham lá na clínica, tem médicos lá que trabalham que Que ganham só faz consulta. e ganha, não, e até o pé que ganha muito dinheiro, né? Consegue ganhar muito dinheiro trabalhando lá na clínica. Por quê? São pessoas que convertem. Então, se você... Eu não quero empreender. Então, você tem que procurar uma área cirúrgica ali na oftalmologia e você realmente tem que saber converter. Porque, por exemplo, se eu opero o que eu opero hoje em dia, eu trabalhando em qualquer outro lugar, eu estaria muito bem financeiramente. E estaria até melhor do que eu tô, porque eu não estaria investindo em nada. Entendeu? Agora, a questão é o seguinte. Esse lugar que você pensa em trabalhar para você converter, ele vai lhe dar as portas para isso? E aí, em Recife tem muito esse estresse, né? Então, assim, se você pensa em não empreender, você tem que procurar, tem que saber, eu quero funcionário público, eu quero crescer na minha carreira. E tem que procurar um lugar que abra as portas para você. Com relação ao empreendedorismo, o empreendedorismo seria a melhor forma de você se blindar dessa questão da medicina em geral, né? Porque, bicho, não precisa ser muito inteligente para saber que qualquer coisa do mercado é oferta e demanda, né? E aí a gente tá tendo uma explosão de faculdade de medicina. Quando eu me formei, tinha 3 faculdades de medicina no estado. Pô, hoje em dia eu acho que deve ter uns 30, nem sei, é muita faculdade hoje em dia. Acho que tem por aí, entre 20 e 30. Então, assim, né, é fácil dizer que médico vai ganhar pouco daqui, assim, relativamente. Pouco, claro que a gente tem uma população que ganha muito pouco, né? Mas assim, comparado ao que era antes, nem se fala, tá? Eu me formei há 10 anos e, tipo, quando eu me formei pra agora, acho que médico ganha a mesma coisa no plantão, assim, médico clínico geral. Só que o salário mínimo na época era R$700, agora é 1.500, né? Então, assim, o poder de compra... Eu já formei num cenário em que já existia briga de plantão. Então, eu formei em 2023, consegui trabalhar, fiz uma boa faculdade, tive a oportunidade, pelos meus chefes terem aberto oportunidades para mim em serviços bons, relativamente. No entanto, já foi aquilo, em grupo de UPA, já era... Alguém mandava repasse plantão, tudo pegava, até mais barato do que o valor que o colega recebia. Ele repassava por R$200 mais barato e já tinha 10 pessoas. Pego. Assim, é um cenário que alguns anos atrás era inimaginável, né? Pois é. E aí, o que é que acontece? A oftalmologia, querendo ou não, você é especialista, está mais blindado. Por quê? Porque pode ter 1 milhão de médicos, mas o que importa pra gente é a quantidade de oftalmologistas, né? Não abriu tanto a questão. Aí, hoje em dia, tem essa questão das pós que estão abrindo, né? Mas a oftalmologia, querendo ou não, é cirúrgico, mesmo que... É mais difícil. É, assim, a gente tá um pouco mais blindado. Mas, no momento, isso aí vai chegar na oftalmologia. Vai chegar. Vai ter um momento, a gente vai começar a ter muito mais oftalmologistas. A gente, querendo ou não, tá tendo, porque há um tempo atrás eram bem menos vagas, né? E aí, o empreendedorismo é uma ótima forma de você se blindar com isso. Eu, assim, na clínica, eu sempre valorizo os médicos. Todos os médicos eu quero que ganhem bem. Tanto que a gente garante um mínimo. Mesmo que não for nenhum paciente, ele vai ganhar X, que é um valor mais alto que qualquer plantão de clínica médica aí. E aí, então assim, eu quero que todo mundo ganhe bem. Tá? Minha irmã é médica, minha esposa também é médica. Então eu quero que o médico sempre ganhe bem, cada vez mais. E se depender de mim, vai. Mas Deus me livre que pode acontecer do médico ganhar cada vez menos. O que seria ganhar cada vez menos? A consulta custou 250. Hoje em dia o médico ganha metade, 125 da consulta, um exemplo, certo? Aí pode chegar um momento que com muito médico o cara diga, agora eu só vou pagar 50. Mas se você virou empreendedor, o fato do médico estar ganhando ruim, você como empreendedor, você ganha, entendeu? O médico ganha menos, você ganha mais. Então, querendo ou não, você sendo empreendedor, você cria um sistema de blindagem contra isso. Porque se o médico ganhar mais, cada vez mais, pô, você também é médico, pô. Então você tá ganhando, ótimo. Que médico ganha cada vez mais. Mas se o médico ganhar menos e ficar mais pro empresário, você também tá ganhando outra ponta, entendeu? Então você consegue ter você ganha das duas pontas. No cenário que o médico continue ganhando bem, que Deus queira, ótimo, você ganha. Mas se o médico ganhar cada vez menos, você como empresário ganha cada vez mais também, entendeu? E aí você ganha um sistema de blindagem muito grande contra isso. Então, empreender para mim cada vez é mais essencial, né? Se você hoje pudesse voltar lá para o Thiago do R1, lá na fundação, no início, passando logicamente dificuldade que todo R1 é vinculado, você faria a mesma trajetória que você fez? Você mudaria alguma coisa? Você faria alguma coisa que hoje você, como Thiago empreendedor da Oftivista, vê diferente do que você pensava naquela época? Então, você na faculdade, você fica, principalmente você na residência, principalmente vocês que têm uma residência mais pesada, corre um risco aí de você ficar muito preso no sistema, né? Então, assim, eu sempre tiro um dia na semana. Até a fato de ter filho hoje em dia é mais difícil isso aí, viu? De você, pô, tô em casa... Olha para o nada mesmo, começa a pensar, onde é que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10? Faz esse planejamento. Isso é muito importante mesmo. E aí você diz, para eu estar desse jeito, o que é que eu preciso fazer hoje? Entendeu? Então, assim, você no R1, você tem que pensar, daqui 5 anos. Pronto, daqui 5 anos o cara tá terminando o fellow, né, em média, né? Vai ser 3 anos de residência e mais 1 ano e meio ali de fellow, 2 anos de fellow. Então, o cara tem que pensar isso aí, daqui 5 anos onde eu vou estar? O que eu quero estar? Eu quero estar, todo fim de semana em casa. Qual estilo de vida que eu quero ter? Eu quero estar ganhando quanto? Eu quero estar fazendo o quê? Quero estar tratando como os pacientes. E aí você pensa, né? Pô, eu tô gostando de operar. Então, é porque cada pessoa vai ter o perfil, né? Eu quero operar.
Então, nas cirurgias, qual é o que mais dá retorno? Tem cirurgia que é muito cara. Pronto, cirurgia de retina é caríssima. Mas quanto é que fica? E o pós-operatório? Quantas vezes você tem que ver esse cara de graça ali no retorno? Isso compensa mesmo, entendeu? Os estresses. E se tiver que reabordar, que vai abrir outro kit? A cirurgia fica de graça. E aí, será que isso é bom? Aí você vai ver, pô, esse daqui você tem um custo muito menor, complicação menos e remuneração maior. Aí se você gostar de cirurgia, você começa a ver isso aí, né? Aí você começa a ter essa ideia e aí você diz, pronto, eu quero, sei lá, operar catarata. Não quero ser esse cara que opera muito bem catarata. Então você vai procurar uma jornada para chegar nisso aí. Agora, às vezes você queria isso, mas você viu, pô, infelizmente eu não gosto muito de cirurgia, eu não gosto quando tem complicação, eu não gosto do estresse. Então aí você vai ver, eu não operando, o que me possibilita ter uma vida boa? O que seria mais blindado? Pronto, eu tenho um amigo meu mesmo que ele não é R1, viu, que não ia operar. Nunca operou um pterígio. Não é pra mim. Aí ele falou, vou me blindar, vou fazer neurooftalmologia, que ninguém gosta. Pronto. aí conseguiu galgar o que ele queria, né? Quer trabalhar em grande serviço, meio que só tem ele, e ele vai ficar naquilo ali, entendeu? Agora, é claro, é uma área que, querendo ou não, você vai ter... Você pode estar ali só porque tem poucas pessoas querendo, né? Que não me diga que tem muitas pessoas ali, pode perder. Fica mais frágil, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo pros residentes, o Zé tá de prova aí, é que eu sempre falo, você tem que ser curioso. Muita gente lá não sabe quanto custa um equipamento. Você não sabe quanto custa para montar um consultório, por exemplo. Se você não tiver a curiosidade de saber quanto você ganha por aquele procedimento, você não vai saber se ele vai ser lucrativo lá na frente. Eu acho que você não necessariamente precisa ser empreendedor, né? Não é uma obrigação, até porque não é a vocação de todo mundo, mas eu acho que você tem que estar disposto a tolerar os ônus e os bônus das suas decisões, né? Então, caso você queira permanecer na assistência sem tender para esse lado de empreendedorismo, não tem nada de errado. Você pode ser, como a gente até falou, você pode ganhar muito bem, você pode até ter um âmbito pessoal de trabalhar no SUS, de estar ali, enfim, e ser bem remunerado por isso, trabalhar com isso e gostar. Mas você tem que estar ciente dos ônus e dos bônus. Assim como empreender não é só bônus, também tem os ônus. Ficar na assistência também não é só bônus, tem seus ônus associados, né? Tudo é sua ambição, né? Você tem que ter muita ideia da sua ambição que você quer chegar. Agora, como eu tô falando, para isso, você também tem que ter uma reflexão e se imaginar onde você quer estar daqui a um tempo. 5, 10, 30 anos. Porque, às vezes, a vida que você quer ter, você talvez tenha que atender 50 pessoas por dia para manter. Pô, mas daqui 20 anos tu vai conseguir atender 50 pessoas por dia? Não vai, pô. Não vai, entendeu? Uhum. Aí, realmente, você tem que ter uma ideia da vida que você quer ter para galgar, chegar até lá. E existe um caminho, querendo ou não. Mesmo que esse caminho tenha curvas, que é como você estava falando, né? Às vezes a pessoa não tem uma ideia de quanto é um equipamento e tal, e tem coisas que você só vai saber fazendo, infelizmente. Justamente. Isso aí é mais fácil de saber equipamento. Você entra no grupo lá, você consegue ter uma ideia, né? Mas, por exemplo, o que era abrir um centro cirúrgico? Bicho, eu não fazia ideia até abrir. Que, como eu tava falando aqui, antes da gente ir pro ar, a gente tava conversando aqui sobre os custos do centro cirúrgico. Que hoje em dia, depois da pandemia, depois de 2020, surgiu uma norma que qualquer centro cirúrgico, inclusive oftalmológico, que é um centro cirúrgico de cirurgias limpas, de baixo risco, ele vai ter que ter um ar-condicionado especial, laminar, com troca de filtro, que é uma nota. Eu já tinha construído 2 clínicas, aí qual era a minha ideia? Quando eu montei ali o centro cirúrgico, né? A ideia do centro cirúrgico, porque antes de ir pro arquiteto, eu já faço a ideia de como eu quero o centro cirúrgico, né? Eu já tinha ideia de como a metragem da clínica, quantos consultórios e tal. E aí eu já tava com isso na cabeça, eu falei, pronto, vou botar 5 ar-condicionados splits. A gente vai ter um custo aqui, 2 mil cada um, 10 mil, mão de obra é o dobro, né? 20 mil reais de ar-condicionado, sei lá o que, de piso e tal. Rapaz, de ar-condicionado que eu pensei que ia gastar 20 mil, foi pra 250 mil. Porque tinha que ser esse ar-condicionado específico. E eu lutei de tudo. Rapaz, não tem como ser esse ar-condicionado, não é possível não, não é possível não. Aí eu falei com a arquiteta, vai. Aí falo com a vigilância sanitária. Aí, aquele negócio, né? Quando você tem uma doença, primeiro você nega, não tem como ser isso aqui não, vamos arrumar um jeitinho. Um jeitinho. Negação. Aí depois você diz, acho que tem como, né? Até que você aceita e segue o jogo. Infelizmente, muita coisa eu descobri ali, né? Porque centro cirúrgico mesmo é tudo diferente. A tinta da parede é diferente. Tem uma tinta epóxi caríssima. Aí a mão de obra é caríssima, que são pessoas que botam. O piso não pode ser... vinílico. Não pode ser cerâmico nem porcelanato, tem que ser vinílico. E um vinílico especial, que é anti-chamas. Acho que Pedrinho teve uma conversa com o Thiago antes, viu? Ele tá sabendo tudo aí de gestão. Tem que procurar. Pô. Então, assim, são coisas que realmente você só descobre... Vivendo. Vivendo, né? Ou senão você indo atrás de pessoas que já viveram. Mas você indo atrás de pessoas que já viveram, tem a questão das pessoas lhe falar a verdade, né? Lhe falar a verdade. Eu mesmo, quando tá pronto, nessa época do ar-condicionado, tem uma pessoa, um amigo meu, que ele tem um centro cirúrgico, que era da época da FA, eu acho que era R1, ele era R3. Aí eu falei, teu centro cirúrgico tá construindo agora, né? Botasse esse ar-condicionado caro pra caramba, sei lá o quê. Aí ele botou, isso.
tipo, totalmente vago, né? Aí eu, caramba, eu tô com fim de semana livre, eu poderia ir na tua cidade pra ver o bloco? Pô, pode não. Aí eu, pô, que ele... Aí demorou 2 dias pra responder. É que tá em obra. Aí, tipo assim, pô, ele era uma pessoa que até falou algumas coisas comigo, mas quando vi que eu fiquei meio que igual, fecha a porta, né? E fecha a porta total, entendeu? Aí é uma coisa que, tipo assim, é muito difícil você ter alguém que vai orientar e você vai vivendo. Agora, qual é a parte boa? Agora que eu já construí esse centro cirúrgico, eu já sei o caminho. Então, pra eu construir um outro, eu já vou preparado e já vou bem organizado. E aí fica mais fácil você replicar, né? 100%. E, Thiago, o que você diria hoje em dia para um residente que está querendo ter essa carreira mais empreendedora, alguma coisa do tipo? Uma mensagem que você deixaria se fosse para conversar com o Thiago R1? Como ter um caminho mais fácil, um caminho um pouco menos doloroso, talvez, menos doloroso. Comece logo, né? A pessoa que quer começar, ela tem que começar cedo e logo. Assim que acabar, como eu estava falando para vocês, eu terminei meu FEL numa sexta, na segunda eu já estava pronto. Que quanto mais tempo a gente demora, mais obrigação financeira a gente tem. Então, se você pensa em um dia abrir seu negócio, comece logo. Eu não vou conhecer ninguém que abriu um negócio de verdade, que terminou o FEL, foi trabalhar em sei lá quantos lugares e esperou uns anos para abrir. Eu não conheço. A pessoa pode até ter abrido um consultório, né? Que o consultório é o quê? Aquela sala que ele diz que é uma clínica. Mas clínica, para mim, é o quê? É um lugar com várias salas e com exames. Isso aí seria uma clínica, né? Então, ele pode até construir um consultório e muitas vezes não é rentável. E como é que a gente chega nisso? Aí é um ponto que a gente até ia pular, que é muito interessante, bicho, que é o plano de negócios. Que muita gente abre clínica sem ter um plano de negócios. O que vocês acham que seria um plano de negócios? Quanto que vai custar, quanto tempo você espera que aquilo se pague, o retorno, quem vai ser público. Mais para outros empreendimentos não médicos, né? Você escuta muito plano de negócio. Que é o business plan, né? Isso. Aí o que é que acontece? O business plan. Pra ter ideia, eu tenho até um slide que eu fiz, abri a clínica em 2021, né? Pronto, é final de 2020, quando eu tava na obra ali, eu já tinha o meu business plan, entendeu? E aí, foi nesses business plan que eu fui até na época mostrar para uma pessoa que já tinha um hospital grande, foi aí que surgiu a proposta milionária para comprar metade da minha clínica, que ele gostou tanto do business plan que queria entrar também. Então, o que é que acontece? E aí foi bom, porque essa pessoa realmente que eu tive o contato na época que queria a porta na clínica, é uma pessoa que... riquíssima, que tem muitos negócios, né? E aí, o departamento financeiro dele foi conversar comigo, né? E eles mostraram o business plan dele baseado no meu business plan, né? E aí foi bom que eu aprendi muito nessa conversa aí, que eu conversei com a pessoa do departamento financeiro. E aí, o que é que acontece? Nesse business plan, tu tem que ter ideia dos custos que você vai ter, que muita gente não bota no papel. Por exemplo, tem uma pessoa que me chegar pra mim, caramba, eu tô querendo, o cara tava no FEL, eu acho. Tô querendo abrir um negócio no interior da Paraíba. Aí eu falei, tu acha que vai ganhar quanto lá? Aí e tu vai quantos dias, né? Eu vou só no sábado, que eu tô na segunda, sexta no Fellow, né? Eu vou só no sábado. Aí tu acha que vai ganhar quanto? Ele acha que ele vai ganhar uns 2.500 por dia aí. Aí eu falei, rapaz, se tu for trabalhar todo sábado, porque tem sábado que vai viajar, né? Se tu for trabalhar todo sábado, então é 10 mil, né? Faturamento. Né? Faturamento. E aí qual é a bronca? Mesmo botando que tem que ter imposto de renda ali, né? Mas assim, se o cara for pegar um lugar muito barato, que não vai precisar de nenhuma reforma, que é impossível, porque a reforma é caríssimo, né? Um lugar barato, sem nenhuma reforma. Vai ser pelo menos ali no interior, ali, 2.500, 3.000 de aluguel. Que não é, tá? Os aluguéis aqui em classe são muito mais de 10 mil. Mas assim, seria isso aí, né? 2.500, 3.000. Aí se ele tiver um funcionário, que ninguém pode ter um funcionário, porque se o cara faltar no dia que tá doente, que o cara pode estar doente, você não abrir. Fechou. Tem que ter pelo menos 2, né? Mas se tiver um funcionário, mais 3.000. Aí já vai de 3, 6. Aí você vai pagar ali 15% de imposto de renda. 15% se você tiver um tributário bom, viu? Aí um contador muito bom, né? Aí você vai pagar energia, sei o quê. Aí eu falei, bicho, tu vai trabalhar de graça, pô. E no dia que tu não for, tu vai ter prejuízo para o teu negócio. Não tem como. Aí ele falou, é mesmo, né? Não vale a pena não. E o cara tava pronto pra ter isso aí. E o cara ainda ia comprar os equipamentos, passar os equipamentos. Meu irmão, o cara entrar numa dívida tão grande que ele ia passar os equipamentos. Não ia ter que se comprar, porque o cara não tem um simples plano de negócio. Então, no plano de negócio, você tem que ter assim, pô, se der o que eu tô pensando. Por exemplo, meu plano de negócio na época, eu acho que eu tinha que... Era o seguinte, eu tinha que atender 8 pessoas no dia, pra ficar no zero. 8 pessoas no dia. Aí eu tinha que vender uma lente de contato por semana e pedir pelo menos 4 exames. Só que o que é que acontece? Esse era meu plano de negócio pra eu ficar no zero, beleza? Pra as coisas se pagarem. Só que eu já atendia nessa época, como eu falei pra vocês, um dia na semana. Eu, na época, vendia em média 4 a 5 lentes por dia, entendeu? E meus pacientes ali, eu acho que saíam uns 20 exames. Era quase um paciente para um exame, o meu. Porque tem paciente que faz 5 exames, né? Tem paciente que não faz nenhum. Então, a média seria essa, entendeu? Então, assim, se eu fizesse muito ruim do que eu já fazia, um negócio ia dar certo. Eu só precisava dos 8 pacientes ali, que tipo, com o meu marketing eu já sabia que ia ter, porque já tava vindo a demanda, entendeu? Então, se eu fizesse muito ruim do que eu já fazia, daria certo.
Aí esse seria o que eu espero. Aí ainda tem o muito ruim, que seria, pô, vim 2, 3 pessoas por dia, que aí eu ia ter que me mexer, né? E teria um muito bom na época, sei lá, que era, acho que era 20 pessoas no dia. Só que esse muito bom foi a minha primeira semana. Aí acabou que foi muito melhor do que eu imaginava, né? Que tipo assim, a gente começou a ter muito mais exame, lente e tal. Mas assim, você tem que ter esse plano de negócios, que você vai botar todos os custos, porque, e pode ter certeza, você pega todos os custos e ainda multiplica em mais metade. Porque vai ter muito custo a mais que você não imagina. Muito custo a mais que você imagina. Sistema, prontuário eletrônico, advogado, que você não imagina que tem que ter, que é imprescindível ter um advogado lá com você. Então tem muita coisa a mais. E aí você tem que ver se o que você fez paga e se realmente for bom, nem precisa ser ótimo, se for bom, você vai ter retorno. Porque às vezes o que é que acontece? O cara trabalha pra caramba o negócio do cara, aí o cara fatura, sei lá, 40 mil. E o cara tem um custo ali de 25. Para o cara ter funcionário, trabalhar domingo a domingo, para ficar com 15. É melhor trabalhar pros outros, pô. Então, assim, se você. Então, se você for crescer, tem que se valer muito a pena o risco, bicho. Porque é muito risco, pô, muito risco. Você tem. Pode ter processo trabalhista. Bicho, vai ter reclamação, vai ter gente botando a clínica na justiça. E nunca é com você, sempre envolve os outros médicos, mas é você o responsável técnico, você que vai ter que responder. Tem muito risco ali envolvido. Tem risco de, pô, ter uma pandemia, você ter que fechar e ter que pagar o povo. Tem risco de você ter prejuízo financeiro. Então, assim, para você ter esse risco, tem que valer muito a pena. E você só vai saber se vale a pena com plano de negócios. Então, aí pronto. Aí, meu plano de negócios, que eu falei pra vocês, tem que atender pelo menos 8. Aí eu fui em todas as clínicas da cidade. Eu procurei saber como é que o fluxo de gente ali com os atendentes. Eu sabia que todas as clínicas lá davam 15, 20 por dia. Então, assim, meu plano de negócios era, pô, se eu fico no zero, se der metade da clínica daqui, tipo, eu sabia que minha clínica ia ser muito melhor. Porque ia ter os exames, pô, querendo ou não, você tem que acreditar em você, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe uma empresa forte se o dono é fraco. Eu sabia que eu sabia fazer, entendeu? Então, tipo, eu sabia que ia dar certo. Eu acreditava em mim, né? Então, isso tem que existir para você conseguir chegar lá, né? Você tem que ter um plano de negócio muito bem estruturado, que é uma coisa que quase ninguém faz. Acho que antigamente o médico, os mercados, né, as clínicas e centros, inicialmente deviam ser um pouco menos evoluídos, vamos dizer assim, né? Não eram mercados mais iniciais porque a concorrência era menor, né? Então, muitas vezes, as clínicas não tinham um plano de negócio estruturado ou não tinham essa organização tributária, enfim, tão forte, né? Hoje em dia acabou se tornando necessidade, né? Pois é, assim, você... você cresce muito, muito. Então tá pronto, vou voltar isso aí, mas eu vou para uma parte específica, pronto, tributário. Caramba, tem muita gente, você perde muito dinheiro se você não saber tributário. Pra você ter ideia, quando você vai empreender, tem muita coisa que tem que estudar, viu? E é muita coisa fora da medicina. Além de você se aprimorar como médico, você tem que ser um médico bom. É muita coisa diferente, pô. Você tem que saber de legislação brasileira, lei trabalhista, você vai ter que aprender sobre tributário. Cara, é uma besteira que muita gente não sabe, mas, por exemplo, eu demorei um pouco pra saber. Que existem formas legais de você pagar menos imposto, tá? Sim. Não tô falando que são negar, não, mas você tem que... Elisão fiscal. Isso. Você tem que saber muito bem disso, tá? Tem muita clínica que ela paga, por exemplo, o que a gente chama de Simples Nacional, né? Que seriam pessoas que faturam até 3,6 milhões por ano, que aí tem uma alíquota menor de imposto. 17,5, se eu não me engano, tá o Simples hoje? Só que não, ele vai aumentar. Não, ele vai aumentar. Né? Então, faturamento, né? Aí, de acordo com o seu faturamento, ele vai aumentando. E aí, quando você chega em torno de 100 mil por mês, que tipo, pra clínica isso é muito rápido que você chega, aí ele começa a ser muito pesado, entendeu? E aí tem uma forma de você fazer uma coisa chamada, que você entra judicialmente, chamada de equiparação hospitalar. Que é você, se você tiver qualquer coisa, como eu tenho em inglês, você pode se equiparar legalmente com o hospital, entendeu? E aí você faz a equiparação hospitalar, você consegue reduzir pra caramba teu imposto. Em alguns casos até 8%, entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes você tava pagando 20 mil, 40 de imposto de renda no mês. Sem precisar. E aí você diminui 40 mil pra 12. Entendeu? E aí você ganhou 28 mil fazendo a mesma coisa porque você teve um tributário bom, né? Bom. Mas você tem que saber disso. Por quê? Porque muitas vezes o seu contador não sabe. Entendeu? E aí não adianta você culpar ele porque... Aí você tem que ir atrás disso aí. E são coisas que poucas pessoas vão entender. E aí faz pra você crescer muito. E com relação ao outro tema que tu estavas falando, que antigamente, isso era muito fácil, né? Que admitia poucos médicos. Então o que você botava dava certo, né? A pessoa não precisava ter um plano de negócio. A pessoa... Pronto, eu tenho um amigo meu que joga tênis comigo, que o pai dele era um oftalmologista muito conhecido. Ele tinha uma clínica. Como é que era a clínica dele?
lá na Boa Vista, que é a região central aqui de Recife, ele tinha a casa dele, aí na garagem, abriu a garagem, botou a lâmpada de fenda, lotado. Porque naquela época não tinha, entendeu? Então era muito fácil. Então, como a concorrência começou a ficar mais forte, aí hoje em dia você tem que se aprimorar. Hoje em dia, querendo ou não, nosso faturamento, assim, você como médico antigamente, profissionalmente, ganhava muito mais. Então, assim, você começou a ganhar menos, começou a ter muito mais rico, mais impostos, cada vez mais imposto, né? Então, você tem que se estruturar para dar certo, né? E tem que ter o plano de reinvestimento, tudo isso, né? O próprio marketing, né? Que antigamente não era necessidade e você não é treinado para isso, né? Na verdade, não era que era uma necessidade, porque como eu estava falando, antigamente você precisava botar uma placa aqui da gente, né? Mas o marketing sempre existiu. Aí quem botava, ganhava muito. Só que antigamente o marketing era de canhão, né? Porque qual era o marketing antigamente? Era o rádio e depois virou o quê? Televisão. Aí televisão é aquela bomba. Televisão, tu paga... Bicho, tu fazendo um contrato bom com a Globo é 100 mil reais ali. É caro, né? Então, assim, pra pessoa que tá começando, né? Só que quando tu bota ali, naquele dia que sai, o telefone tocando sem parar. O telefone tocando sem parar. Só que muitas vezes você não pega um público adequado, né? E aí, hoje em dia, o marketing, a propaganda ficou mais fácil, né? Você, com 40 reais, você faz uma postagem no Instagram, você escolhe já a faixa etária que você quer, o público que você quer, a cidade que você quer atingir, o horário que você quer fazer a propaganda. Então, ficou muito mais fácil de ter marketing. E aí, como ficou muito mais fácil, aí ficou mais acessível, mais pessoas estão fazendo. Porque se hoje em dia o marketing fosse só televisão, ia continuar existindo. Você tem lá a propaganda do hospital, no NTV, tudo isso, só que aí pessoas que estão começando não teriam acesso. Pouca gente ia fazer. Como sempre, né? Porque a comunicação está mais acessível hoje em dia. Pronto, essa conversa da gente, a gente só teria um tempo atrás se a gente fosse dono da rádio, né? Mas você consegue acessar de forma mais prática hoje em dia. E bem mais direcionado mesmo. Entender de marketing hoje em dia muda totalmente o patamar de tudo, né? Até o marketing pessoal mesmo. A pessoa mesmo que queira, como ele disse, trabalha na clínica de Thiago e quer ter ainda mais conversão cirúrgica, se propagandear como um grande cirurgião, algo do tipo, no próprio Instagram, na rede social da pessoa, ajuda bastante. Né? Bastante. Pois é. E aí, é uma grande questão, que a gente tá falando tanto tema, né, que às vezes fica até com medo de pular algum, que eu realmente quero entregar o ouro para o pessoal aqui, que todo mundo tem ideia. Conversa aí, para encontrar esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui é difícil encontrar na internet, viu? Ainda mais gratuito. E quem fale, né? E quem fale. Pois é, mas um grande... A pessoa tem que ter muito cuidado com esse risco que tá falando de faturamento, né? Da pessoa não confundir faturamento com lucro, né? Porque quando você é médico, você trabalha ali, você ganhou 2 mil naquele dia, aqueles 2 mil são seus. Beleza que você tem custo seu de aluguel, sei lá o quê, mas são seus. E quando você fatura 5, aí esses 5 não são seus, né? Você tem que pagar tudo pra ali a sobra ser sua. O que mais quebra empresas, muita gente acha que é você não ter cliente, né? Mas, na verdade, é o fluxo de caixa. Como a gente estava falando de um negócio que eu não vou expor aqui, né? Mas de um negócio que um grande hospital de oftalmologia que foi vendido a preço de banana, porque foi vendido a preço de dívida, porque não teve um bom controle de fluxo de caixa. É o que mais quebra. E a terceira coisa que mais quebra empresa é expansão. Sabia disso? Sim. Tá, o Ricardo Eletro, né? Ele expandiu sem controle dos custos. A margem de lucro era muito pequena. A gente vê... E aí quebra. É frequente. E no Brasil é o que mais acontece. Quer crescer muito rápido sem ter margem de lucro. Porque o que é que acontece? Se você tá expandindo, na teoria é um negócio que deu certo, pô. Um negócio que deu certo, tá dando lucro e você quer ter um lucro maior, né? E por incrível que pareça, a expansão é muito dolorosa. Quando eu fui expandir para a segunda unidade, eu juro a você que eu fiquei mais nervoso do que quando eu abri a primeira unidade. Porque mesmo a pessoa... Quando a gente fala a história da pessoa, você... Hoje em dia é o quê? Você tem 2 clínicas, você hoje em dia tem acho que 20 médicos trabalhando. 20 ou só é 19 trabalhando nas unidades, nas 2 unidades, né? Com um faturamento milionário por mês e tal. Você pensa assim, pô, a trajetória é linear, é reta. Mas mesmo assim, você olhando para trás, tem uns momentos que você tem muito medo, entendeu? Porque você fala, eu quero abrir minha clínica, vou realizar meu sonho. Tá aqui, um ponto bom, um aluguel. Quando você começa a obra, que você às vezes tem 100 mil ali na sua conta, e você vê os 100 mil virar zero pra pagar pedreiro, bicho, dá um medo danado ali. Aí você fica com medo. Vai ter os momentos que vão fraquejar, entendeu? Isso tem que dar certo, né? Mas estimula você a meter a cara ali e o skin the game completo, né? Porque ou vai ou vai. E assim, eu tô falando agora, muitos valores aí eu falei aleatórios, né? Mas esse valor foi o valor que eu comecei. Eu comecei com 100 mil reais pra minha clínica. E os 100 mil reais viraram zero.
E aí, o que é que acontece? Chegou um momento ali que tava no meio da obra linda, e aí tinha os móveis para chegar, tinha que pagar os móveis ainda, e os equipamentos de oftalmologia. Eu só tinha, na época, acho que o autorrefrator e o Grins. Só. Aí tinha que comprar coluna, cadeira, lâmpada de fenda, tudo, pra começar, fora os exames complementares, né? E aí, tipo, faltava ainda os móveis chegarem, aí já tava meio com a obra finalizando, dinheiro já zero. E eu trabalhando pra caramba aí, mas, tipo assim, é zero, que era 100 mil, que virou zero, e ainda tinha o que você tava ganhando ali, né? Que tava indo também, né? Mas aí foi 100 mil todo isso aí. Aí o que é que acontece? Quando eu fui comprar os equipamentos, bicho, eu tive que... Bora no boleto. Aí divide em quanto? Divide em 10 no boleto. Aí eu comprar só a cadeira e tal, comprei, né? Aí nessa primeira semana eu falei pra vocês, como deu certo lá, aí eu já comprei, top pack. Aí vai ser como? No boleto. Vamos. Aí começou a dar certo, retinógrafo, campo, no boleto. Tudo dividido em 10 vezes. Em 2 meses eu paguei tudo. Fui adentrando nos boletos. Aí em 2 meses eu paguei tudo. Que é isso que a gente também ia pular, né? Tem várias formas de você conseguir abrir uma clínica, né? Existe a forma de capital próprio, que foi essa que eu usei, tá? Mas seria arriscado, né? E você tem um limite, porque acabou seu dinheiro, acabou, né? Acabou tudo, né? Tem um sócio, que você pode conseguir um sócio financeiro, que eu tava falando dos tipos de sócio, né? Tem gente que, pô, às vezes tem um sócio só pra casa do dinheiro, porque não tem dinheiro pra abrir, tem um negócio, tem um plano bom e chama um sócio pra isso, que é o pior sócio que tem, né? É o Esse Shark cara só vai Tank. querer... É o Shark Tank. O cara só vai querer sugar ali, né? É. Aí realmente é complicado. E aí outra forma seria você fazer um financiamento bancário, né? Ou senão tu ter alguém da sua família que te banque, né? Teria essa possibilidade também, né? Que aí realmente é sorte da pessoa e tal. Aí é coisa boa. Só que realmente a forma de você crescer rápido vai ser através do financiamento, né? Eu nunca me alavanquei. Eu pensei que o que seria alavancar, né? Alavancar é você ter um capital maior do que você tem. Por exemplo, eu tenho 100 mil, esses 100 mil eu vou botar como garantia para pegar 1 milhão do banco. Você alavancou 10 vezes, né? E aí, se você quebrar, você quebra valendo aí, né? Você quebra valendo. Eu pensei na época do centro cirúrgico em me alavancar. Cheguei até Banco Nordeste, Vitar. Só que, tipo, graças a Deus, a clínica dá um retorno financeiro tão bom que pra você conseguir financiamento demora pra caramba, bicho. Demora. Acho que foi um processo de 3 meses e meio, foi 100 dias, né? E aí saiu aprovado a carta de crédito lá. 1 milhão e pouco e tal. Só que quando aprovou, eu já tinha pagado tudo, pô. Tipo assim, tudo que eu ia comprar, eu já tinha comprado e meio que o dinheiro entrou. Não ia ter necessidade. Pra quê? Aí não tinha mais pra quê. Eu falei, bicho, aí até eu estar aprovada a carta de crédito lá, se um dia eu quiser comprar alguma coisa aí... Mas só que, tipo, não teve a necessidade, né? Mas, sim, é uma forma de você crescer rápido. Tanto que quando as pessoas crescem rápido, vai abrir várias unidades, a pessoa usa o financiamento bancário, né? Porque ninguém tem a condição. A pessoa financia ali, pega o financiamento e divide. É a forma que os grandes empresários geralmente fazem para crescer. É dessa forma. Porque por capital próprio, fica mais lento. Só que você olhando assim, em 4 anos eu fiz muita coisa, mas graças a Deus foi porque o retorno foi muito bom. E aí o retorno sendo bom, eu consegui crescer com capital próprio de forma mais rápida. E porque eu reinvisto tudo, né? Se você olhar a pessoa física de Thiago, eu não tenho tantos bens de pessoa física. Pô, eu tenho muitos milhões ali de equipamentos. Mas pessoa caso, física Thiago, não, né? Tu fala em reinvestir tudo, você separa, no caso, o seu salário de honorário médico Não, eu reinvisto tudo. Tudo meu, de honorário médico. e honorário. Eu só pago as minhas coisas básicas. Um pouco assim de investimento pessoal, que é muito baixo em relação ao que eu... E tudo eu... Você não ganha nem Mas o é labore. o que ele falou. Thiago CPF e o Thiago CNPJ. Então, exatamente. Isso. Só que aí você, no caso... Só que o CPF, por exemplo, o médico ganha em torno de metade, né? Sim. Então o Thiago trabalhando ali ganharia metade como pessoa Sim. física, né? Só que esse metade meu, eu reinvisto tudo, entendeu? Então reinveste até Bicho, é o seguinte, tu quer investir, Pronto, vamos investir. Quer investir no Tesouro Selic, que investimento seguro e tal, que hoje em dia é para 15%, mas há pouco tempo atrás era 2% ao ano, né? Então, assim, é uma coisa que não vai ser 15% sempre, né? Depende muito do governo. Pronto. Tu vai investir numa ação. Se uma ação estourar 100%, tu comemora pra caramba, né? Meu irmão, eu tenho vários equipamentos meus que são 100% ao mês. Isso é pirâmide, pô. Mas não é minha clínica. Paquímetro. Paquímetro custou de 15 mil. Na época eu comprei era 10, 12. Paquímetro a gente faz isso no mês, pô. É 100% ao mês. Pra que eu vou investir em outra coisa se um negócio dá um retorno muito melhor? Não faz sentido, pô. Existem vários equipamentos que são 100% ao mês, né? Oftalmologia, vários equipamentos. Tem equipamento que, tipo, é 33% ao mês, pô, retinógrafo. Tô 30 e poucos mil, um portátil baratinho daquele wire. Meu irmão, o retinógrafo é a coisa que mais roda na clínica. Porque ele vai rodar pra No caso, documentação tu usa do olho. o portátil, tu usa o wire, como é que tá? Eu tenho uns wires lá, eu tenho nas 2 clínicas. Aí o que é que acontece? Tu com wire, você consegue, qualquer pessoa com glaucoma, ele vai ser utilizado feito paquímetro. Paquímetro é com glaucoma, com ceratocone, priopetróleo refrativa. Então, são exames que rodam, não são caros.
E aí você consegue, às vezes, tipo assim, ter um retorno de 33% ao mês. Depois que paga, aí que fica mesmo. Então, nada fora disso, nada empreendimento vai dar tanto dinheiro como o seu negócio. Então, não faz sentido você investir fora, entendeu? Porque é aquele negócio, ali é muito bom. Ali é muito bom. E aí, são coisas que você vai descobrindo, né? Que são coisas que dão retorno, coisas que não dão retorno. Tem vários equipamentos que você acha que, às vezes, que dá retorno que não dá. Que pra se pagar. Pronto, uns equipamentos que mais demoram pra se pagar é IAG Laser. E muita gente... IAG é mesmo? todo mundo acha curioso, né? Todo mundo diz, pô, IAG... Demora pra caramba. Eu acho que meu IAG se pagou depois de 3 anos, o IAG. 2 anos e meio, 3 anos. Foi o equipamento que mais demorou pra se pagar. Então, o IAG é aquele que já vem com adaptação para SLT? Já vem com adaptação pra SLT. Demora muito. Aí, tipo, teve até um amigo meu que tinha uma clínica lá no Pará, aí falou, me dá o contato aí do teu IAG. Aí eu falei, tu já tem OCT? Aí ele, não. Eu falei, me compra OCT, pô. OCT... quero IAG. Aí comprou o IAG, né? E depois falou a mesma coisa pra mim. OCT mesmo é uma coisa que é cara, mas OCT se paga rapidíssimo. O OCT em 4, 5 meses se paga. Porque o OCT, você cobra mais caro. E o OCT, ele serve tanto para plano macular como para qualquer suspeita de glaucoma, né? Toda triagem de glaucoma tem que ter o OCT ali. E o plano de saúde não cobra, geralmente, né? O OCT de nervo, né? Tu bota tudo isso em planilha? Tem que ter Tipo, organizado. separado, cada equipamento, né? Agora sim, eu tenho também o BI, né? Que a gente chama, né? Que é o Business Intelligence. Aí ele me mostra quanto eu faturei de cada coisa, né? Você consegue ter ideia. Aí, por exemplo, eu boto lá exame paquimetria, faturamento. Ele tem o faturamento mensal. Então, eu consigo ver que a paquimetria, ela me rende por mês o que ela custa. E tu tinha um valor de quanto tu pagou. Interesse do que ela custa hoje em dia, né? Então, assim, você consegue um equipamento que é 100% ao mês, pô. Isso aí, se for falar com a pessoa, é pirâmide, pô. Mas, infelizmente, né, você consegue ter isso no seu negócio, né? No cenário da gente. Thiago, mudando só um pouquinho, mas ainda nessa parte do empreendedorismo, na clínica própria, como é que você vê a parte de inteligência artificial, que está muito forte hoje em dia nos negócios, na oftalmologia? Você acha que influencia a curto prazo, a médio prazo, longo prazo, no seu caso, por exemplo? Tem alguma experiência lá no Optivision? Tem, eu tô estudando muito. Pronto, uma das áreas que mais tô estudando é inteligência artificial hoje em dia. Eu tô focando muito nisso aí, que é uma coisa que vai crescer bastante, né? Otimiza muito. Então, aí você tem vários benefícios, né? Você tem um benefício da parte financeira, que você consegue fazer isso aí muito rápido, né? Você consegue também fazer o script de marketing. A gente usa... O que eu uso hoje na prática é no meu setor de vendas, tá? Pronto, eu tenho um setor de vendas. Você nem imagina isso, tem que ter. Eu tenho um vendedor na clínica, vendedor mesmo. E aí o vendedor é como se fosse um sistema... Pronto, é uma outra empresa. Eu tenho aqui os vendedores, tá? No momento a gente tá menor, mas vai ser a ideia final, né? Aí eu tenho um plano de carreira para o vendedor. Existe o adjunto de vendas, que ele tá acima, ganha 30% a mais e ganha comissão em cima desses. E existe o gerente de vendas, que tá acima do adjunto, que tá acima disso aqui. Então a gente tem um setor de vendas lá. Que setor de vendas é o quê? Ele vai entrar em contato com os pacientes por utilizar 1 ano, quando sai o paciente da consulta. Como é que foi a consulta? Aí você conhece alguém que gostaria de fazer consulta? Isso se chama de indicação, né? Que é o referido, que eu chamo de referido na prática. Aí ele liga para os referidos da pessoa, você é sobrinho de Lucas, né? Lucas me deu o seu contato, que quando você fala, né, com uma pessoa, existe a técnica de venda, né, para você falar, né? E aí, como é que a gente usa o CRM? O vendedor, no caso, ele tem um sistema chamado de CRM. O que é CRM para vocês? Nossa matrículazinha médica, né? Bem... Então, CRM é porque para área... O médico acha que CRM é Conselho Regional de Medicina, né? Mas para qualquer pessoa que é de administração e economia, CRM jamais será isso, né? CRM é um termo inglês que é Customer Relationship Management, que é manejo de relacionamento com o cliente, tá? Então, assim, é um sistema que você usa, que aí, tipo, toda a conversa que é feita no WhatsApp, Instagram, ela vai para esse CRM, como se fosse um Zap ali aberto. Só que tem várias caixinhas. Aí, por exemplo, eu quero falar agora quero mandar mensagem para todos os pacientes que eu atendi em agosto do mês passado. Aí, o que é que uma pessoa... Ela faz? Vou mandar mensagem. Vai passar o dia mandando mensagem, né? Aí termina o mês, ela manda mensagem. Aí o cara começa a responder e lasqueira, né? Aí o que é que acontece? Quando você tem um sistema de CRM com inteligência artificial, ele manda... Tipo assim, o cara manda mensagem. Essa é a mensagem. Em um segundo ele manda pra todo mundo. Trá. E aí o que é que acontece? Ele já entra numa caixinha de que pessoas que não responderam, pessoas que responderam. Beleza? Aí o vendedor, ele só entra nas pessoas que responderam. Ele não vai perder tempo mandando mensagem pra quem não vai responder, pra quem não respondeu. Só que aí a inteligência artificial dele, ele detecta pessoas que leram a mensagem e não responderam. Aí, depois de 3 dias, ele manda pra essa pessoa. Que é uma pessoa que já tem mais potencial. Diferente de uma pessoa que não viu. Porque, talvez, a pessoa esteja sem um celular. Pra que eu vou mandar de novo pra ela? Tem um custo isso aí, né? De eu mandar a mensagem. Que aí é um custo de WhatsApp API. Aí, o que é que acontece? Aí, ele manda a mensagem pra essas pessoas que não esperam 3 dias. Aí, dessas pessoas que responderam, entra na caixinha que responderam. Aí, o vendedor vai lá. Essa pessoa abriu de novo e não respondeu. Aí, depois de 10 dias... De novo.
E aí, assim, você vai criando um sistema de inteligência artificial dessa forma, né? Na venda. Então, isso a gente já tem esse sistema. E a gente também tem o sistema financeiro, né? Mas, assim, eu acredito que vai ter várias outras utilidades, né? Não só para marketing, script de propaganda. Pô, porque inteligência artificial é uma coisa que cresce de forma exponencial, né? Então, não tem nem como dizer como é que isso vai chegar... Isso muda muito rápido, né? É... Do GPT-4 pro 5 já teve um crescimento Você absurdo. Pois é, você pode ter até laudo, essas coisas que pode trazer isso aí. Tem tanta coisa que vai estar envolvida. Agora, assim, hoje em dia, a gente usa muito no nosso CRM de vendas. Que esse CRM é isso, é manejo de relacionamento com o cliente. É um sistema que você consegue, né? E aí, por exemplo, aí você quer no dia que você descobre o CRM, e qual CRM eu vou usar? CRM é um programa. Quem é que vai dizer isso pra tu, bicho? Bicho, é tanta dificuldade que o cara passa no caminho, porque existem vários sistemas de CRMs. Aí você procurar sistema de CRM que tem a E pra voltar pra oftalmo, tem poucos, né? Então, aí tem... Porque criaram um CRM pra você clínica generalista, então, e tem... Você consegue vai fazer compartimentalizando, né? Você que cria o CRM, né? Você adapta, entendeu? Você tem Você tem uma reunião com o pessoal do CRM, né? Com o software. E aí você organiza bem direitinho. Aí, tipo, o nosso no caso, organizado, voltado pra nossa clínica. Pra sua clínica. Aí você tem que perder tempo com isso aí, né? Você tem que ter uma ideia e tal. São várias coisas, né? Que tá envolvido. Meu dia tem muita coisa envolvida com gestão, entendeu? Por exemplo, todo dia de 8 da manhã, de 8 às 8 às 10, eu tenho reunião com todos os funcionários. Aí eu boto, nesse dia, na hora que eu chego na clínica, aí fica um funcionário só na recepção, só pra segurar ali, né, em cada clínica, e todo mundo, do faxineiro, a enfermeira do bloco cirúrgico, as minhas gerentes e tal, tem reunião das 2 unidades. É feito assistindo lá no Ventura. A gente liga lá uma TVzinha e eu transmito, tipo, se eu estiver em Caruaru, transmito pra Santa Cruz, se eu estiver em Santa Cruz, transmito pra Caruaru. E aí eu tenho os módulos, né? Tenho 2 dias que eu falo de cultura, que geralmente é segunda e terça-feira, que eu falo da cultura, da importância da nossa cultura, das coisas, né? Aí quarta-feira eu tô em Recife, geralmente administrativa aqui, aproveito pra ficar com minha família, né? Aí quinta-feira eu falo sobre algum tema da oftalmologia. Pronto, amanhã mesmo vai ser amanhã eu vou discutir sobre dilatação. Que eles sabem quando tem que dilatar, mas por que se dilata, essas coisas que é bom estar todo momento falando pra eles, que acaba esquecendo, entendeu? Reciclando eles, né? Aí sempre tem um tema de oftalmologia na quinta-feira, e na sexta-feira eles falam alguma coisa. Ah, vou pegar o cabo da limpeza. E aí, que oftalmologia, que a oftalmologista mudou na tua vida e tal, e ele dá essa palestra, entendeu? E a gente sempre tem essa rotina, né? Esse momento que é muito importante de equipe. Então, assim, eu tenho esse momento no meu dia. A quarta-feira é um dia que eu tiro exclusivamente para gestão. Então, toda quarta-feira eu paro para gestão. Ah, eu tenho que conversar com o pessoal do marketing, tem que conversar com o contador, com o advogado. É tudo quarta-feira. O cara fala comigo segunda lá. Eu falei, bicho, pode quarta-feira, 9 da manhã. Aí já boto na agenda. Aí chega o advogado, quero falar contigo. Bora quarta-feira, 10. Aí o dia todo na frente do computador, quarta-feira. Aí isso aí eu consigo fazer em outra cidade, né? Eu faço em Recife, que é contar minha família, né? Eu consigo fazer aqui e aí tá um pouco mais presente. Então, assim, você tem que dividir as caixinhas, né? E tem os momentos que eu atendo lá também, que é segunda, terça, quinta e sexta. Aí 2 dias em cada unidade. E opera um dia por semana? Na quinta. Opera toda quinta-feira? O dia todo? Não, era o dia todo, né? Aí eu agora, pra poder livrar a quarta completo, comecei a operar quinta, começando de quarta à tarde, aí até 8h30, 9. Pega a final da tarde da quinta e sexta vez pós. Mas no momento quando eu tava operando ali 28, 29, era o dia todo. Aí começava de 8 da manhã até 7 da noite. Mas eu achei melhor organizar assim. Tu tem essa vontade de ser cirurgião? Porque assim, a gente tem, durante a formação, tem gente que já vê logo que não gosta de operar. E aí tu tinha esse interesse de preencher mais com agendas cirúrgicas? Ou gostava mais realmente da parte de conversar com o paciente e todo esse processo? Então, eu entrei muito focado na refrativa desde o início, né? Eu queria realmente mudar a vida das pessoas. Eu acho que refrativa é uma coisa muito boa, bicho. Porque a refrativa você consegue transformar a pessoa em pouco tempo, né? É uma cirurgia extremamente rápida. Resolutivo demais, né? E muito resolutivo. Eu acho que eu sempre gostei muito de resolução. E aí isso me atraiu, né? Então, eu sempre fui muito focado desde o início para essa área. Que é uma área que não tinha lá, por isso que também eu quis ir para fora, né? Mas que realmente, quando você tem a veia cirúrgica na oftalmologia, você tem um campo amplo. Um campo muito grande, muita oportunidade. Aí você realmente tem que filtrar nas coisas do seu interesse, claro, que se você não gostar não faz sentido, mas você tem que procurar um mercado, né? De ver onde ali o seu talento consegue se exponencializar. Que é interessante. Entendi. Tiago, a gente tá chegando agora no final do podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem até para os nossos telespectadores, onde eles podem encontrar seu perfil pessoal, seu perfil do Oftivista, e o que você pode deixar de mensagem para os residentes, oftalmologistas, estudantes de medicina que nos acompanham aqui. Não, que o pessoal tenha ambição, tá? Se eu pudesse dar uma dica, seria que vocês tivessem ambição, todo mundo,
Porque você tendo ambição, você querendo crescer na vida, você vai gerar diversas oportunidades. É a ambição que faz você criar um negócio, é a ambição que faz você empregar 20 médicos, essa ambição faz você empregar mais 30 pessoas CLT. Então você consegue botar comida na mesa de 50 pessoas. E se imagine várias pessoas tendo essa ambição, esse crescimento, fora pessoas que chegam além disso, né? Então a ambição é essencial para a gente poder crescer na vida. Claro que você vai respeitar a sua vontade, de acordo com o seu talento, sua disposição e tudo que você está disposto a abrir mão. Porque quanto mais você tiver vontade de crescer, pode ter certeza que você abre mão de muitas coisas nesse caminho e muitas escolhas difíceis que você vai ter que traçar. Mas, sem dúvida, se eu puder dar uma dica para todo mundo, é que tenha ambição, vontade de crescer e que tenha um momento da sua semana para refletir onde você quer chegar. Porque senão você vai ser um fruto do meio. A gente sempre é um fruto do meio, querendo ou não. Mas a gente pode entrar no modo automático e, às vezes, acabar daqui 10 anos estando onde a gente não queria estar. Aprendi muito hoje. E uma frase que eu levo muito é: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho lhe baixa, né? Então, é o que o Thiago deixou aqui de mensagem para mim hoje, no dia de hoje, foi essa... Então, enfim, reforçou ainda mais essa minha frase. Aprendizado absurdo, né? Entregou ouro pra gente, né? Isso. E como é que a gente faz pra continuar recebendo ouro, Thiago? É isso. Não, a pessoa pode conversar comigo, eu sempre sou bem acessível. Tem meu Instagram, né? Que é o Thiago, sem H, Thiago Araújo, ponto Oftivista. Eu também tenho uma questão da mentoria, que é pessoas que querem ter reuniões semanais comigo sobre isso. Que é o @empresário na saúde. Falei Só até que... com Thaís, conheci você por esse Instagram. Foi mesmo. Falei com ela, disse, rapaz, o Instagram do teu irmão, massa, não sei o quê, nessa parte. E ele, poxa, fala com ele. Tal. Quando a gente começou a ideia de podcast... Na primeira que eu falei, né? Eu falei, teu irmão de Thaís. Eu também te conheci lá no Instagram. Eu até tava querendo fazer mais conteúdo para esse empresário na saúde, só que o que acontece? Meio que é uma área da minha vida que eu tenho tanto tempo ocupado que para eu me dedicar a isso... É complicado. E aí as pessoas já chegaram para mim de forma espontânea e aí você vai pegando indicação dessas pessoas, né? E aí você... Pronto, é uma área que você consegue crescer tranquilamente sem Instagram, essa área de mentoria. Porque vai um indicando um outro, indicando um outro, e vai preenchendo. Você não consegue abrir para todo mundo, né? Que realmente é bem limitado ali, que são pessoas que eu quero estar de perto, né? Aí na minha mentoria, o que é que acontece? Eu geralmente gosto de fazer todos esses módulos que eu falei para você. Eu tenho uma reunião, primeira reunião, tem que saber onde a pessoa quer chegar, qual a ambição da pessoa, né? Que aí daí a gente vai traçar. Segundo, aí você vai fazer o plano de negócios, tem que existir. Você quer o que da sua vida? Quer ir para Petrolina, pronto. Aí, se você quer ir para Petrolina, qual o público que você quer atender? Quanto é que você planeja ganhar? Quanto que você está disposto a investir? Para você saber localização, tudo isso, é muito importante você estar próximo a essas pessoas. Antes de abrir o programa também, a gente estava conversando sobre um caso, foi só nós dois, né? De uma pessoa que é uma clínica muito bem sucedida aqui em Recife, que foi abrir em Caruaru e acabou falindo em Caruaru. E ela é clínica bombada aqui em Recife. Sim. E faliu em Caruaru porque quis fazer o modelo de Recife Caruaru, que seria um modelo de clínica dentro de shopping. Mas em Caruaru não vinga tanto isso aí. Não vinga tanto. Por quê? Porque é uma cidade de médio porte. Cidade de médio porte é rua. Cidade de grande porte, como Recife, o pessoal não gosta de estar tanto na rua pelo risco de violência, assalto. E realmente o shopping numa cidade grande acaba sendo proteção e aqui dá muito certo. Dá muito certo a questão do shopping, que não dá tão forte no interior. Então você tem que ter esse plano de negócio, que é uma coisa que a gente cria. Depois que cria o plano de negócio, você tem que fazer toda a questão financeira, pensar no tributário, já ter uma ideia de quando é que você migra para o equiparação hospitalar. Como você conseguir contratar outros médicos. O que é que você acha que faz um médico querer trabalhar em outro lugar, em uma clínica? Eu acho que geralmente ser valorizado. Que é valorização, né? Muita gente acha tanto financeira quanto profissional, né? Muita gente acha que, tipo assim, para você contratar pessoas boas, já é você oferecendo mais. Você ganha quanto lá? Eu ganho 50 na consulta, então você vai ganhar 55 aqui. Mas o que faz as pessoas comprarem sua ideia é o sonho, né? É você conseguir vender seu sonho para a pessoa. Quando eu abri a clínica, eu já tinha a ideia de deixar a clínica independente de mim. Então, na semana que eu abri lá em Santa Cruz, já tinha 2 dias que eu não atendia. Que era a quinta e o sábado. Então, chamei uma pessoa para quinta e uma pessoa para o sábado. E no início não era esse dinheiro todo que eu conseguia pagar, né? Aí eu falei, tô começando e tal, não consigo garantir ainda, mas no futuro vai, isso aqui vai dar certo. Aí você mostra para os negócios, olha, se a gente atender isso aqui, vai dar certo. Atualmente o pessoal atende isso, vai dar certo. Realmente você não era só chamar, você tem que vender a proposta, né? E eu dizia, olha, no futuro, quando der certo, você vai ter prioridade, você vai conseguir crescer aqui, eu vou lhe oferecer várias coisas, a gente vai conseguir garantir um mínimo e tal. E inclusive essas 2 pessoas que abriram
que estavam lá comigo, né? No início, são as pessoas que mais têm a maior remuneração da clínica. Porque, querendo ou não, estão há 4 anos lá, já tem uma clientela grande. E aí são pessoas que, pô, deram certo, né? E agora são as pessoas que mais estão lá. Cada um tá 2 dias lá na semana e tal. Então, crescendo lá, entendeu? Mas, assim, o que faz é você atrair gente, captar talento, é você vender sonho. E aí, para vender sonho, você tem que sentar, conversar, tudo isso. Então, não só para médico, mas também para equipe, né? Você tem um gerente bom, você consegue ter enfermeira. Pronto, o nosso caso agora, eu fui abrir o centro cirúrgico, eu precisava de enfermeira. Enfermeira que entende oftalmologia, a coisa mais difícil do mundo. Aí eu ia ter que pegar uma enfermeira... E treinar. E o pior, pô, que centro cirúrgico é uma coisa que administração, é uma coisa que eu tô aprendendo, entendeu? Você aprende depois que vive. E a enfermeira manja muito disso. Esterilização. Então, material, é muita coisa que eu tô aprendendo também. O empreendedor aprende sempre, né? E aí, o que é que acontece? Depois dessa... Pra eu conseguir enfermeira ia ser muito difícil. Pra eu treinar ela, eu ia ter que treinar em algum lugar. E pra um lugar botar minha enfermeira pra treinar aqui, ia ser difícil. Até tinha um lugar que tinha aberto as portas, mas vários lugares tinham fechado a porta. Ah, não dá pra trazer, é complicado, tem que passar... Enfim, né? Aí eu consegui uma enfermeira que tá já há 10 anos na oftalmologia. Agora, por quê? E ela tava trabalhando. Ela me procurou pra mudar os ares. Por quê? Porque enxergou a possibilidade, viu o crescimento desse tempo na região e viu que pode ser uma oportunidade futura da pessoa conseguir crescer mais. Não é porque você tá oferecendo mais dinheiro ou alguma coisa, é porque você tá vendo, ela tá vendo que tem uma possibilidade de sonho ali de crescimento, entendeu? E as pessoas gostam de crescer na vida. Você pode não ter a ambição de você ser o centro desse crescimento, mas você quer crescer na vida. E aí as pessoas querem estar do lado de pessoas que querem crescer também, entendeu? Tiagão, a gente tem assunto para 10 podcasts, mas acho que todo mundo concorda que a gente precisa ter mais uma vez, Thiago. Já vamos marcar o próximo. Só pedirem pra gente que por a gente já tá marcado. Conversa com esse cara Só faltou trazer um caderno aqui pra poder anotar tudo. Perdi até os termos aqui, mas... vezes esse podcast, pra ver se vamos. segura alguma coisa. Eu vou rever o podcast. Nosso empresário aqui mais desenrolado, né? Demais. Mas pessoal, foi um prazer, né? Isso aí, queria agradecer a atenção de vocês, a colaboração, tá? Conversas como essa, podcasts fixos, tá? Aqui no Oft em Foco. Queria agradecer mais uma vez a presença de Thiago aqui. Obrigado, Thiago. E é isso. Obrigado, pessoal. Estamos aqui, até a próxima. Tchau, até mais. Pessoal. Tchau.